Pessoal, bom dia a Perfeito. todos. Quero mais uma semaninha aí, né? Começando. Quero agradecer muito ao Lucas, né? Ao Vitor, da Visagio, que se disponibilizaram aqui para dar essa, essa capacitação ali de Power BI, para que a gente aplique cada vez mais essas técnicas, né? Nas nossas respectivas áreas. Então, hoje em dia, já não é mais uma vantagem, né? Tá quase ali, né? Uma obrigação ali, o conhecimento ali desses instrumentos, e vamos aproveitar ali esse conhecimento, né? Que o Lucas tem para passar ali para gente, né? E Lucas, a bola tá contigo aí. Ah, não, perfeito, professor, tranquilo. Gente, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Assim como o professor falou, né? Eu estou vindo aqui para passar um pouco do conhecimento do Power BI, né? Assim, na verdade, a ideia vai ser dar uma contextualizada assim bem geral sobre ele, tá? O Power BI ele é uma ferramenta muito útil, ela tem diversas funcionalidades. Então, não dá para passar assim tudo sobre o Power BI em 2 horas, em 5 horas. Leva a questão de curso de 18, 20 horas para a gente realmente conseguir aprender todas as funcionalidades. Mas eu garanto que assim que a gente terminar aqui hoje mesmo, vocês já vão ser capazes de criar alguns dashboards, alguns painéis, já utilizando algumas coisas muito interessantes e muito práticas assim do dia a dia, né? Seja nos projetos, caso você esteja em alguma consultoria, seja no estágio de vocês mesmos, ou até mesmo nas apresentações da faculdade, né? Muitas coisas a gente consegue utilizar o Power BI para melhorar alguma informação que a gente quer passar numa apresentação, além de passar uma imagem muito melhor, né? Do que a gente fazer determinados gráficos, às vezes no Excel e tirar um print, né? Às vezes mostrar o Power BI fica até com uma visão um pouco melhor, né, do que a gente está querendo mostrar. Eu vou botar para compartilhar aqui, só antes da gente começar, na verdade, a falar sobre o Power BI em si, eu queria passar com vocês rapidamente, só falando um pouco sobre a Visagio, né? Tipo, o porquê que eu estou vindo falar aqui com vocês, quem sou eu, acima de tudo, né? Eu comecei a falar aqui, mas nem me apresentei direito. Então, gente, muito prazer, meu nome é Lucas Lourenço, eu sou visagiano desde dezembro de 2019, né? Na verdade, daqui a pouco está completando aí quase 1 ano e meio que eu estou na Visagio. Eu já passei por 2 projetos, inclusive aqui nesse slide, né, ele está falando que eu estou no meu segundo, mas na verdade eu estou indo agora para o meu terceiro projeto dentro da Visagio, né? Então, meu primeiro projeto eu passei por uma empresa de educação superior, onde eu lidava muito com indicadores, né? Então, eu fiquei totalmente focado em utilizar o Power BI. E aí eu lembro que eu senti muita falta, logo na minha primeira semana de projeto, sobre o que era o Power BI. Eu não sabia mexer em nada dele, né? Então, na verdade, eu acho muito legal e muito boa essa iniciativa, né, do professor que ele está trazendo aqui para vocês também, para vocês conhecerem o Power BI, porque eu, em uma semana, fui tacado numa fogueira de Lucas, você precisa fazer um painel aí e te vira para fazer esse painel. Então, eu tive que aprender muito rápido a mexer no Power BI, com toda certeza. O meu objetivo aqui, na verdade, o objetivo da Visagem como um todo é trazer esse conhecimento para vocês, né, para dentro da faculdade de volta. Então, essa iniciativa do professor de estar mostrando para vocês o Power BI, na minha opinião, é sensacional, né? Eu cheguei a fazer essa mesma aula no PLE, né, com o professor, e eu fiquei muito feliz em continuar voltando aqui nesse novo semestre também, porque é bastante útil, assim, de verdade. O professor até comentou, né, que cada dia que passa deixa de ser um diferencial e passa a ser uma obrigatoriedade, né? Muitas vezes, para algumas vagas, você já vê ele falando, né? Conhecimento de BI, conhecimento de Power BI, né? Então já vem bastante coisa, assim, bem próximo disso, né? Mas, bom, além, né, dos projetos da Visagem, eu também faço parte da frente de relacionamentos com UFRJs, com a UFRJ, sendo o meu principal foco ali dentro as aulas, né? Então, na Visagem a gente tem diversas oportunidades de atuação, não só nos projetos, aí uma delas, no caso aqui, é como que eu lido ajudando a faculdade, né? Como que a Visagem consegue ajudar cada vez mais a faculdade. E, bom, além disso, eu sou estudante de engenharia de produção na FRJ e atualmente eu estou no 7º período, né? Na verdade, um 7º, 8º ali, né? Essa questão de EAD, PLE, acabou bagunçando um pouco. Mas é em torno ali do 7º período, na verdade, né? E assim, gente, o que é a Visagio, né? A Visagio, ela nasceu em 2003 no Parque Tecnológico, né? Então, foram 5 engenheiros de produção que eles resolveram montar a consultoria lá na época, né, chamada Visagio. E, nossa, hoje em dia a gente já está espalhado aí pelo mundo, na verdade, né? Então, a gente tem projetos em mais de 40 países, todos espalhados ao redor do mundo. A gente tem
A gente tem lugares onde a gente fica, né? Em Sydney, Perth, Moscou, sedes, lembrei agora o nome. Em Sydney, Perth, Moscou, Berlim, Londres. Aqui no Brasil a gente tem no Rio de Janeiro e São Paulo também, mas a gente tem atuação pelos mais diversos países, como ao longo da Ásia inteira, né? Oceania, a gente tem forte atuação. Na América, então, a gente atua em quase todos os países da América Latina, também espalhados ali entre o Canadá e os Estados Unidos, né? Então, a gente tem aí uma atuação mais global, com sempre muita possibilidade da gente ir para um outro país para fazer um projeto lá, né? E como eu falei, né, a Visage ela começou como uma consultoria, mas na verdade a cada dia a gente deixa de ser uma consultoria e vira um grupo de transformação, né? Então, o que é essa diferença de uma consultoria para uma transformação? Basicamente, se eu pudesse falar assim em uma única linha, é o escopo, né? Uma consultoria você tem um escopo limitado, então você vai para um projeto de consultoria, você tem que fazer A. Eu tenho A para fazer, eu vou lá e eu faço A. Mas quando a gente está no grupo de transformação, na verdade, é uma página em branco. Você chega na empresa e você tem uma página que você vai preenchendo o que você precisa fazer ali para ajudar o cliente, né? E cada vez mais a gente vem se tornando essa questão de grupo de transformação. E aí um ponto que eu gosto muito de frisar é essa última linha daqui de baixo, né? Que quando a gente está numa consultoria, muitas vezes a consultoria, ela, por ser o escopo fechado, né? A gente tem sempre dois perfis de consultores. Ou a gente tem um perfil chamado mais business, né? Então pegando mais questão de engenharia de produção, economia, administração, até algumas outras engenharias, né? Mas lida mais com a questão de negócios. E o perfil de tecnologia que lida mais com questão de desenvolvimento, de linguagem de desenvolvimento, né? Então engenharia de computação, mecatrônica, ciência da computação. Sendo que como a gente cada vez vem se transformando mais num grupo de transformação, isso daqui some, na verdade, né? Então eu sou engenheiro de produção, mas atualmente o meu projeto é um projeto de desenvolvimento. Na verdade, é um projeto de tecnologia. Então, não é porque eu sou uma pessoa de engenheiro de produção que eu não vou desenvolver alguma coisa, eu não vou aprender esses novos conhecimentos, não vou estar envolto no mundo da tecnologia, né? Então, cada vez mais a gente passa para um perfil híbrido, né? E, bom, como eu comentei, né, a gente está saindo cada vez mais da consultoria técnica, indo cada vez mais para a nossa transformação, né, os nossos núcleos de transformação. E, bom, a gente tem esse triângulo, né, aqui de projetos que a gente pode ter. Então, bom, a consultoria técnica, como eu falei, tem um escopo muito fechado, o núcleo de transformação é um escopo completamente aberto, e tem o meio termo, que é os projetos de implantação, né, ou implementação, que já é o meio termo entre eles, né? O escopo não é tão fechado quanto uma consultoria técnica, mas também não é tão aberto quanto os núcleos de transformação. Então, a gente usa esses 3 pontos como os nossos principais pilares para os projetos, né? Mas, sim, a Visage não fica só em projetos com um cliente, né? Então, a gente tem algumas empresas investidas, como a própria Casa Pedro, o Grupo Único, né? Que até agora, recentemente, aí, não sei se vocês acompanharam a notícia, o Grupo Único foi vendido para as lojas americanas, né? Então, foi aí um sucesso incrível o nosso projeto lá com o Grupo Único. A gente também tem empresas investidas como o Mundo Pet, bom, de mais outras também. A gente investe em algumas startups, como a Closet Pool Bags e também o Trademap, a gente tem algumas novidades aí surgindo, e algumas spin-offs também, como a V360, né? Mas, além disso tudo, a Visage ela também possui iniciativas próprias. Então, a gente tem a nossa V-Capital, que é, na verdade, um braço de investimento da Visage. Então, a V-Capital ela é responsável por analisar empresas que podem ser investidas. A gente também faz investimentos, não só em empresas, né, mas investimentos no mercado como um todo. Então, a gente tem todo esse braço bem puxado aí e muito próximo do que a própria matéria procura trazer, né, na economia de engenharia, muitos dos termos e dos conceitos que a gente aprende aqui. A V-Capital coloca ali no dia a dia. A gente tem o nosso VLabs também, que a missão principal do VLabs é ser o principal parceiro dos clientes no desenvolvimento de inteligência artificial e analítica e Advanced Analytics, né? Então, a ideia, na verdade, da VLabs é como que a gente consegue trazer essas novas tecnologias, né, que estão surgindo a cada segundo no mercado para dentro dos projetos, para dentro dos nossos clientes, né? Então, a gente tem aí também muito forte esse nosso VLabs. E recentemente também surgiu a Vai Academy, né, que pega um pouco dessa ideia do VLabs, então ela traz aqui também a questão de inteligência artificial, de data analytics, né? Mas isso mais voltados para a educação, né? Então, para pessoas que querem aprender esse conhecimento, querem ter esse conhecimento, a gente também tem muito forte agora essa nossa Vai Academy, que a gente lançou esse ano, inclusive, né? É bem recente. E dentro da Visage a gente valoriza muito 4 coisas, né? O sentimento de dono, basicamente, cara, você é o dono daquelas coisas que você faz, então a gente preza muito por isso, a gente preza muito pelas pessoas realmente quererem fazer aquelas coisas que elas estão tocando acontecerem. Então, por exemplo,
Eu lembro que no meu primeiro mês de projeto, eu já fui colocado para fazer a apresentação de uma coisa que estava desenvolvendo para um dos líderes ali da área do cliente, né? Então, a gente precisa sentir muito dono daquilo, a gente tem que transparecer isso para realmente a gente ter aquilo ali na nossa veia, sabe? Além disso, trabalhar muito em equipe, né? A gente lida com equipes muito diversas, então é muito importante a gente ter esse bom envolvimento com a equipe como um todo. Sonhar grande, assim, a gente não tem limite para o nosso sonho, a gente não tem limite para onde a gente quer chegar. Então, por exemplo, a gente começou, como eu falei, na Visagio, com um projeto com 5 engenheiros de produção aqui no Brasil, né, lá no FRJ. E hoje em dia a gente está espalhado ao longo do mundo inteiro, porque, na verdade, algum visagiano ele falou, poxa, queria ir para tal lugar. Inclusive, essa aqui é uma história legal. O nosso escritório na Austrália, na verdade, surgiu assim. Tinha uma visagiana que falava, poxa, eu gostaria muito de fazer um projeto na Austrália, eu gostaria muito de ir para a Austrália. Então eu vou sair da Visagio para fazer alguma coisa lá. Aí a Visagio falou, tá, mas por que a gente não leva a Visagio para lá? A ela, nossa, verdade, adorei. E aí foi assim que surgiu o nosso escritório na Austrália. Foi uma pessoa que teve essa iniciativa de falar, poxa, queria ir para lá e ela levou a Visagio para lá. Então não existe limites assim para os nossos sonhos. E, claro, ser resiliente, né? A gente está sempre ali batendo para conseguir fazer as coisas acontecerem, sempre pensando muito no cliente para fazer aquilo dali ser o melhor possível para ele. E também, mais para que passar um pouco mais rápido também sobre essas partes, que a gente tem diversas celebrações. Então, a gente tem o nosso Visage Week, que são umas festas que a gente faz. Então, tem a nossa festa no meio do ano e do final do ano, né? Na verdade, bom, por conta, né, de todo esse quesito de pandemia, a gente não realizou, né, ano passado, nem esse ano, claro. Mas é uma festa que a gente faz, no meio do ano é um churrascão lá, pô, muito maneiro. No final do ano é uma festa de gala, onde a gente também faz um encontro com todo o Brasil da Visage, onde a gente apresenta todos os resultados, é muito maneiro. Ao longo do ano a gente tem algumas coisas como os workshops, onde a gente apresenta alguns conteúdos, o V-Case, que a gente apresenta cases de sucesso que estão acontecendo, né? Projetos muito incríveis que estão acontecendo. E a gente também tem a nossa Univisagio, né? Na verdade, a Univisagio, ela foi premiada aí, se não me engano, agora pelo 4º ou 5º ano consecutivo, como o principal meio de desenvolvimento dos colaboradores, né? Então, a Visagio, ela está sempre sendo a referência, né? Então, a nossa nota é sempre, nesses últimos 4 anos, sempre a nota 100, e aí as outras empresas, elas vão, né, pegando a partir dessa base, conforme essa questão de desenvolvimento em pessoas, né? E aí, bom, só algumas fotos aí desses nossos encontros que a gente tem, estou recebendo alguns prêmios. E, bom, como eu falei, a gente também tem várias outras iniciativas, né? Então, a gente tem a nossa VIS, que é a Visagem Iniciativas Sociais, onde a gente busca ajudar, né, todas as pessoas aí, ter uma participação ativa socialmente falando, né? A gente tem várias frentes de equidade de gênero, de diversidade LGBT, de igualdade racial, onde a gente junta mesmo visagianos para conversar sobre esses assuntos, para a gente conseguir levar essa nossa cultura também para dentro do cliente, né? A gente não procura só chegar no cliente e fazer um projeto, né? A gente procura sempre deixar ali para ele um ambiente melhor do que o que estava antes da gente chegar, né? Então a gente acha que é muito importante todos esses assuntos e tudo isso está sempre sendo discutido, né? Para a gente estar sempre evoluindo e melhorando como pessoa e como empresa. E por último, última coisa que eu queria falar com vocês sobre a Visagio é o nosso programa de mentoring, né? Então a Visagio todo visagiano, desde estagiário, entrei hoje até, nossa, eu já sou quase um sócio. A gente tem um sócio que acompanha a gente ao longo de toda essa nossa trajetória, onde ele procura, né, mostrar para a gente qual é o melhor caminho que a gente deve seguir, rodadas de feedback constantes para a gente poder estar sempre melhorando, né? Então a gente tem um acompanhamento muito próximo aí por um sócio da Visagio desde o iniciozinho até realmente lá trilhando todo esse nosso caminho dentro da empresa, né? Mas, cara, eu acho que eu já falei bastante aqui sobre a Visagem. Na verdade, o meu intuito nem era ficar muito tempo aqui falando sobre a Visagem, eu só queria realmente deixar esse contexto para vocês. E como eu já falei muito, eu queria ter um pouquinho da participação de vocês. Ah, maldita barra. Gente, eu queria começar com um quiz. Eu queria que você acessasse o mente.com e colocasse esse código aqui, 2958 4147, ou então, bom, pegasse aqui esse QR Code, né, com o celular para vocês entrarem lá, para a gente poder realmente começar a falar de Power BI, né? Eu falei que eu ia passar rapidinho, acabei ficando uns 10 minutinhos falando sobre a Visagem, mas agora realmente eu queria conversar com vocês sobre o Power BI em si. Vocês conseguem acessar para esse mente.com, colocar esse código aqui? Vou parar de compartilhar e vou colocar no chat também esse código para vocês. Espera aí. Lucas, eu tentei acessar aqui pelo QR Code e não conseguia. Falou que o quiz ainda não está aberto. Isso, eu vou começar ele agora aqui, peraí. Boa. Vê se agora acessa aí para você. Ah, agora foi. Show. Deixa eu até esconder logo isso daqui.
Pronto, mais prático. Bom, temos aí 5 pessoazinhas. Não, 5 não, eu não sei contar, 12 pessoazinhas. Espero que não caia, porque eu cliquei para atualizar. A gente tem quantas pessoas aqui na sala agora, mais ou menos? 7. 27, né? Ah, boa. 27, 25 alunos, né? Então. Boa, perfeito. Vamos esperar chegar aí talvez umas 24, 15 pessoas, 16 pessoas aí. Sempre tem alguém que não consegue participar, né? Ou depois vai ver a aula gravada, né? Mas tentar chegar aí pelo menos umas 15 pessoas para a gente começar. A ideia aqui, gente, é mais a gente fazer um quebra-gelo mesmo, conversar um pouco, já começar a falar sobre o Power BI. Isso aqui é uma competiçãozinha, tá? Então, assim, tenta responder. A primeira pergunta não é uma competição, é só realmente para eu ter um conhecimento sobre vocês. Mas da segunda em diante, a ideia é vocês responderem o mais rápido possível, que caso vocês acertem, vocês vão ganhar uma pontuaçãozinha, né? E o quanto mais rápido vocês acertarem, maior é a pontuação de vocês. Para a gente realmente fazer aqui um quebra-gelo, falar um pouquinho sobre o Power BI em si. Ixi, 2 pessoas saíram. Tinha 14, agora foi para 12. Boa, 13 agora. Mais 2 pessoas entrando aí, a gente começa aqui. Ih, agora foi uma festa aí, 16 pessoas, ótimo. Gente, posso começar então? Tem alguém entrando? Fazer que nem casamento. Fale agora ou cale-se para sempre. Vamos lá, galera. Vamos participar aí. Bom, vou começar aqui então. Já que ninguém se pronunciou, começaremos. Então, gente, a primeira pergunta, eu só quero saber, isso daqui não está valendo ainda, né? Eu só quero saber para vocês quem já usou o Power BI antes, né? E para o que você usou, né? Então, você usou no seu estágio, para a própria faculdade, para algum aprendizado próprio? Teve algum outro motivo ou você nunca utilizou o Power BI e você nem sabe do que se trata essa ferramenta? Boa, maneiro. O pessoal já usou aí no estágio, o pessoal já utilizou para próprio aprendizado próprio, isso aqui é muito legal. Continua sempre aí evoluindo e aprendendo novas coisas, e 5 pessoas aqui nunca usaram. Espero que hoje vocês já saiam aqui sabendo as principais coisas sobre o Power BI também, muito legal. Boa, agora realmente vai começar essa competiçãozinha, vão ter algumas perguntas aqui, mas são 4 perguntas, 2 são mais fáceis, 2 são um pouquinho mais complicadinhas, mas nada que vocês também não consigam aí responder, né? Então, vai começar aqui, tem tempo para responder, como vocês já viram. A primeira é o que é o Power BI, né? Eu quero saber de vocês aí o que vocês acham que é o Power BI. É uma ferramenta de fácil e intuitiva edição e visualização de dados, é um Excel gourmet, é uma ferramenta de edição e criação de banco de dados. Ela serve só para você visualizar os dados que você importa nela. Quero saber de vocês, o que vocês acham que é? Ainda bem que ninguém colocou que é um Excel gourmet. Mas, realmente, gente, o Power BI é uma ferramenta de fácil e intuitiva edição e visualização de dados, né? Então, ele não serve só para você editar os dados, ele não serve só para você visualizar os dados, você não cria banco de dados dentro dele, na verdade, você importa os dados dentro dele, mas você consegue tanto editar essas coisas que você importou, então modificando ali o tipo dele, né? Se é um texto, se é um número, modificando também, por exemplo, poxa, aqui estava com um ponto, eu precisava que fosse uma vírgula. Você consegue fazer tudo isso dentro dele. Além de, cara, basta você arrastar, como a gente vai ver aqui hoje, né? Basta você arrastar o nomezinho ali da sua coluna para dentro de um gráfico, ele já criou o gráfico para você, né? Então ele é fácil, muito intuitivo assim para ser usado também. Vamos ver aí essa nossa liderança. Quem está na frente, quem está na frente, quem está na frente. Lola é a primeira? Boa. Lola foi a mais rápida aí também, mané. Mas tá apertado. A primeira pergunta aí era uma pergunta mais tranquilinha. Vamos ver agora aí as outras, se Lola vai continuar na frente ou se vai ser ultrapassada. Então vamos lá. Segunda pergunta da nossa competiçãozinha. O que o Power BI não permite fazer, né? Então, gente, é uma só que está aqui que vocês têm que marcar, tá? 4 opções o Power BI deixa, uma opção o Power BI é que ele não deixa você fazer, né? Então, gráficos interativos ele consegue fazer ou não, importar dados de diferentes fontes, tratar os dados, atualizar painéis criados automaticamente numa hora que você determinar, ou publicar e compartilhar de forma gratuita, né? Vamos lá. Essa aí já foi mais acirrada, hein?
Gente, então, o Power BI ele não deixa, é um ponto assim, até meio chatinho dele, né? Ele não deixa a gente publicar e compartilhar painéis criados de forma gratuita. Então, o Power BI ele é dividido, na verdade, em duas fontes, né, que você consegue usar. Tem o Power BI normal gratuito, que todo mundo pode baixar, inclusive eu que eu mesmo uso, ou o Power BI Premium, né, que você paga ali para você conseguir utilizar ele, né, na sua conta. E aí, só caso você tenha o Premium, que você pode compartilhar com as outras pessoas, que você consegue publicar ele e acessar pela web, né? Mas ele permite sim que a gente trate os dados dentro dele, né? Como eu falei, a gente consegue editar ali as informações que a gente precisa dos dados que a gente importou, seja uma edição mais simples, seja criando novas informações. E um ponto muito legal é que ele deixa você atualizar ele automaticamente. Uma vez que você conseguiu publicar esses seus dados, você consegue lá nas configurações desse painel que você publicou falar, poxa, eu gostaria que ele atualizasse todo dia a determinada hora. E aí, vamos supor que você importe uma coisa de um banco de dados, tá bom? Que ele atualiza sozinho. Você não precisa entrar no seu painel e atualizar as informações. Ele, na hora que você colocou, ele já atualiza sozinho. É bem realmente automático, assim, muito simples de se fazer. É bem interessante. Vamos ver se a Lola ainda está na frente ou se a Lola foi passada. Ih, Lola errou. Acho que agora deu Eduarda, hein? Será que a Eduarda passa a Lola? Acho que sim. Boa, então a Eduarda está agora na frente. Tá uma competição acirrada, mané. Vamos ver. Penúltima pergunta. Esqueci de dar o countdown. Qual o nome da linguagem utilizada no Power BI, né? Então, como qualquer outro software, ela tem uma linguagem própria. E qual é essa linguagem? É o SQL? É o C#? É a DAX, VBA ou é o Python? 3 segundos. E essa daí foi apertada, hein? É a linguagem DAX, galera. Na verdade, você consegue importar as coisas para dentro do Power BI utilizando, né, alguma linguagem ali do SQL, né, dependendo do banco que você estava importando essa informação, né? Mas a linguagem principalmente utilizada no Power BI é o DAX. Então, quando a gente vai ver um pouco mais ali na frente, a gente também tem uma outra linguagem, que é a linguagem M, mas ela é um pouquinho mais particular, a gente vai falar sobre ela, mas a principal linguagem é DAX, né? Então, ela tem diversas fórmulas ali próprias para serem utilizadas. E assim, quando eu digo diversas, é um mundo muito grande de fórmulas. Vou tentar mostrar um pouquinho para vocês das principais, mas também vou mostrar onde a gente consegue ter mais esse conhecimento. Eu, particularmente, não conheço nem 10% das fórmulas. O Google aí me salva toda vez que eu preciso fazer alguma coisa. Mas é a linguagem DAX que a gente utiliza dentro da ferramenta. E agora? Ih, Eduarda foi passada. Caralho, ele respondeu rapidão. Agora quem está na frente, Scott, é o Scott. Vamos ver se o Scott na última pergunta vai dar mole e vai ser ultrapassado, ou se Eduarda recupera a ponta. Última pergunta, hein? E aí, qual dos tópicos abaixo não é necessário saber para montar um bom painel no Power BI, né? Então, toda a linguagem é muito importante, como eu já falei para vocês, mas qual dessas daqui é a menos importante, né? Aquela que a gente não precisa saber para montar realmente um bom painel, um painel útil, intuitivo ali para o usuário final, né? Essa daí o pessoal foi bom. Realmente é a linguagem M. Como eu falei para vocês, né, a principal linguagem do Power BI é a linguagem DAX, então a gente precisa entender o suficiente dela, né, sobre as fórmulas, o que quer dizer cada uma delas. A gente não precisa decorar todas as fórmulas, mas a lógica por trás delas a gente precisa entender. Ninguém respondeu aquele relacionamento entre dados e tabelas, achei muito bom isso, na verdade. Uma das principais coisas para você montar um bom painel no Power BI é você fazer um bom relacionamento entre os dados e as tabelas. Então, a gente tem até uma matéria, eu estava tentando me lembrar dessa matéria, eu não consegui, na verdade, que a gente faz... da informação. Essa mesmo, bem lembrado. Essa matéria, assim, é muito boa para utilizar no Power BI, tá? A gente tem aí essa matéria dada tanto pelo NCE quanto pelo próprio... pela própria Poly ali, né, no CT, mas, cara, é muito importante saber como fazer o relacionamento entre elas, o que quer dizer 1 para N para N, 1 para 1, como é que é melhor deixar isso, então a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. E, bom, gráficos e ferramentas, né, a gente precisa realmente entender ali o que cada gráfico ele quer passar para a gente, né, então, se eu quero, por exemplo, mostrar um indicador, eu vou usar um gráfico ali voltado para o indicador, né? Ah, não, mas eu quero mostrar, por exemplo, uma distribuição. Eu quero fazer ali, quero ver a distribuição dos meus pontos, dos meus dados. Então, você não vai usar, por exemplo, um gráfico de barra, você vai usar um gráfico de dispersão. Então,
Não, eu posso querer ver, por exemplo, variando ali se eu estou alcançando minha meta ou não. Você também pode usar um velocímetro, que ele vai te mostrar ali aonde você está, qual era o seu objetivo. Então, é bom a gente entender cada uma desses gráficos também para saber qual é o melhor usar, né? Então, é mais ou menos isso aí. Vamos ver quem venceu no final. A pessoa que venceu vai receber um parabéns. Não posso prometer um abraço, um aperto de mão, né? Mas... E deu Scott, conseguiu manter a liderança no finalzinho. Muito bom, parabéns aí. Se eu pudesse, eu estaria te dando umas coisas, mas eu não consigo, então apenas um parabéns. Mas, cara, muito maneiro aí. Muito legal. Espero que tenha descontraído aí um pouco, que a gente consiga entender um pouco melhor agora essas coisas do Power BI e a gente realmente consiga entrar aqui nesse nosso tão querido e tão falado assim Power BI, né? Só antes de eu começar, gente, por favor, caso vocês sintam alguma dúvida, caso vocês queiram falar alguma coisa, dar uma sugestão, poxa, comentar sobre alguma coisa que vocês fizeram, que já utilizaram o Power BI, no que a gente está falando aqui, sintam-se completamente à vontade, tá? Para interromper, para falar aí. Vocês podem escrever no chat também, eu só não consigo ler, né? Porque eu estou apresentando aqui, mas o professor, o Vitor, podem ler, me interromper também para falar caso surja alguma coisa no chat, sem problemas, tá bom, galera? Por favor, sintam-se completamente à vontade. Mas vamos lá. Vou dar uma primeira visão geral sobre o Power BI, depois a gente vai falar mais especificamente sobre como a gente importa os dados, depois como a gente edita esses dados, e aí numa parte 2 aqui também pretendo tentar passar sobre isso ainda hoje, mostrar um pouco mais sobre os detalhes das fórmulas DAX, dos gráficos que a gente tem, e de como que a gente publica também esse nosso painel, né? Mas, gente, o que é o Power BI, né? Como a gente comentou um pouco antes, né? Ele é uma ferramenta muito prática, onde a gente consegue analisar, né, os dados, a gente consegue visualizar as informações de como a gente realmente preferir visualizar elas, sejam por gráficos, por tabelas, um gráfico de barra, gráfico de pizza, mas a gente também consegue fazer edição desses nossos dados ali dentro, né? Então, ele é muito utilizado hoje em dia para ele ser tão flexível assim, né? E o objetivo dele é transformar a fonte de dados não relacionadas em informações coerentes, visualmente envolventes e interativas. O que eu quero dizer com isso, né? Se a gente tem, por exemplo, uma única tabela que a gente quer fazer a visualização dos dados, a gente consegue fazer isso relativamente fácil também no Excel, por exemplo. Mas e se ao invés de ser uma tabela, eu tenho duas tabelas? Aí o Excel já complica um pouquinho, você tem que pegar a informação de uma tabela para outra, juntar tudo numa tabela só, já fica um pouquinho mais complicado. E se eu tiver 20 tabelas, 15 tabelas? Aí o bagulho fica louco no Excel, já é um pouquinho mais complicado de usar. Já no Power BI não, já no Power BI é super simples da gente fazer essa relação entre elas, da gente conseguir pegar as informações de uma, apresentar num gráfico as mesmas informações de outras, é bem assim envolvente mesmo. E além disso, a gente consegue, cara, importar de diversas fontes, assim, tipo, inúmeras. Eu literalmente não sei todas as fontes que a gente consegue importar. Então, a gente consegue importar da nuvem, a gente consegue importar pegando dados da web, por exemplo, se você tem um sheet, né, lá do Google, um worksheet, você consegue importar também. Você consegue utilizar o próprio Access, o próprio Excel, pode ser um CSV, pode ser XLS, pode ser como vocês preferirem, SQL, assim, a gente pode importar realmente das mais diversas formas. E, além disso, o Power BI ele possui algumas formas de visualizar esses dados, né? Então, na verdade, são 3. É o Power BI Desktop, o aplicativo na web, né? E o nosso mobile. Qual é a diferença entre eles? Basicamente, o desktop é onde a gente consegue editar e importar as bases, né? Então, a gente consegue, por exemplo, pegar um arquivo no nosso Excel, a gente importa no Power BI Desktop, trata ele, faz as visualizações que a gente quer e tudo tinindo, perfeito. Mas para que serve o web e o mobile, então? Do nosso Power BI Desktop, a gente consegue, caso a gente tenha uma conta premium, né? A gente consegue publicar esse painel na web e a gente consegue acessar tanto pelo aplicativo web quanto pelo mobile, pelo celular. E por que isso é tão importante assim, né? Lá no meu outro projeto, por exemplo, né, aquele que eu comentei que eu utilizava muito o Power BI, a gente tinha construído um painel para ser compartilhado com 117 pessoas. Imagina se 117 pessoas precisassem ter o Power BI instalado no computador e eu tivesse que ficar mandando para eles todo dia o arquivo do Power BI, né, ao invés de simplesmente eles acessarem. Isso seria muito complicado. Então, eles acessavam o Power BI por dentro do próprio web, né? Então, a gente tinha um link e aí todo dia a gente mandava um e-mail automático para eles falando, olha, painel atualizado, por favor, acessem, esses são os principais dados. Eles clicavam ali, iam para o painel web, visualizavam o que precisavam visualizar, filtravam o que precisava filtrar, problema resolvido. Era muito mais simples, né? Então, para isso que serve o painel web e o mobile, né? Não para criar, mas sim para visualizar os dados com todas as interatividades oferecidas pelo painel que a gente construiu.
E, além disso, essa visualização, como eu tinha comentado, ela é muito simples. Você pode pegar gráficos, mapas, você pode pegar velocímetros, assim, o que vocês realmente preferirem, é uma infinidade ali de coisas que a gente consegue utilizar. E, além disso, cara, você consegue editar tudo nele: tamanho, borda, cor, estilo, grossura da linha ou né, do seu gráfico ali como um todo, tamanho da letra. Você consegue, cara, fazer tudo o que você quiser dentro dele. Tem uma parte ali de edição muito boa e ele deixa muito bonita a visualização, né? Então, a gente vai, na próxima vez que a gente conversar, a gente vai montar um pouquinho ali de um painel também. Vocês vão ver que, se você tem um pouco mais de experiência, em 10 minutos você consegue montar uma visualização de painel ali muito boa e muito interativa com o próprio usuário, né? Então, por exemplo, num gráfico, se a gente clicar em algum ponto do gráfico, ele vai filtrar todo o resto da página para aquela informação que você filtrou. Você consegue, inclusive, colocar filtros diferentes. Eu quero filtrar pelo ano, filtrar pelo nome, como você quiser. Mas, na verdade, o Power BI, eu não sei nem se na frente eu vou falar sobre isso, mas vou me adiantar um pouco. Mas, na verdade, o Power BI, ele limita a gente no número de coisas que ele tem, né? Então, por exemplo, eu vou chutar aqui um número, tá? Longe de ser isso que eu vou falar agora, mas ele tem, por exemplo, 25 tipos diferentes de ferramentas que você consegue colocar no seu painel. A gente, na verdade, tem aquelas 25 para usar, né? O ponto interessante é que, se você tem a sua conta ali no Power BI, você consegue pesquisar no mercado, né, na web, assim, que eles chamam de mercado, mas na verdade é na web, outras funcionalidades. Então, por isso que eu falei, é uma infinidade de coisas. Basta você acessar ali na lojinha, né? Na verdade, não é pago nem nada, você só precisa ter essa conta. E aí você, por exemplo, escolhe ali, você digita alguma coisa que você quer. Se alguém alguma vez já tinha criado, você consegue importar isso para dentro do seu painel, mesmo não sendo uma funcionalidade nativa do seu Power BI, né? Então, uma vez eu precisava fazer um filtro e, cara, os filtros do Power BI, eles são bons, até não são ruins, mas eles não são, por exemplo, de texto e busca, né? Você não digita alguma coisa e ele busca aquilo que você digitou. E aí eu fui lá nessa lojinha, coloquei lá, tipo, filtro de texto. E aí eu peguei logo o primeiro que apareceu para mim, eu importei, e era exatamente isso. Eu escrevi alguma coisa, ia aparecendo embaixo as opções que eu teria de acordo com aquilo que eu fui escrevendo. Então não era uma coisa nativa do Power BI, mas alguém sentiu a mesma necessidade, desenvolveu, colocou no mercado, a gente consegue utilizar. Então é uma infinidade de coisas que a gente consegue fazer nas nossas visualizações. Além disso, né, como eu falei, a gente importa os dados, então a gente tem ali uma seção de banco de dados, a gente consegue editar cada linha, cada coluna, cada informação, para a gente criar as visualizações da melhor forma possível. E agora que eu iria passar essa visão geral para vocês, mas como mostrar num painel, né, num slide? É um pouquinho chato, eu vou mostrar diretamente aqui dentro do Power BI, né? Então, quando vocês abrem o Power BI, é essa telinha dele, tá? Ele vai falar, tem uma atualização disponível, caso você não esteja na mais recente, ele vai trazer essa tela daqui para você logar, né? Mas, na verdade, você não precisa, você pode só fechar aqui e já a vida que segue. E essa daqui caso esteja utilizando a mesma versão que eu, que não é a mais recente, né? Eu ainda não botei para atualizar, mas ele tem essa carinha. E parece muita informação, mas ele é dividido em seções que são muito intuitivas, na verdade, né? Então, aqui do lado a gente tem 3 abas, como vocês podem ver aqui. Essa primeira aba é a nossa aba de visualização, onde a gente pode criar gráficos e todas as informações que a gente queira. Essa segunda aba é onde a gente vai ter todas as informações das nossas tabelas. Então, quando a gente importar aqui um banco de dados, uma base, a gente vai conseguir visualizar ela aqui, cada linha, cada coluna, editar o que a gente precisar editar. E, por último, tem essa daqui, que é a parte de relacionamentos. Então, é muito simples a gente fazer os relacionamentos aqui. Para cada tabela, né, que você importou, vai ter um quadradinho aqui que nem está mostrando aqui. Basta você clicar no quadradinho, arrastar para o outro, que ele vai criar uma relação entre essas duas informações. E ele mesmo já indica se é uma relação 1 para 1, N para N, 1 para N. Então, a gente também vai falar um pouco mais sobre isso, mas é super intuitivo também. Além disso, ele tem abas, então a gente consegue criar aqui quantas guias forem necessárias. Eu nunca cheguei num limite dessas guias, tá? Eu já fiz aqui painéis com mais de 25 páginas, né, aqui de baixo, então não acho que tenha assim, necessariamente um limite para isso. E aqui em cima a gente tem, como qualquer outra ferramenta, a parte de configurações, né? Então a gente consegue vir aqui na página inicial e ter algumas funcionalidades, como, por exemplo, obter dados, que a gente vai falar mais específico sobre isso, que é como a gente importa as informações. A gente consegue transformar os dados, né, que entrar no Power Query, que a gente também vai falar um pouquinho mais específico sobre isso. A gente tem alguns visuais específicos, criar caixa de texto, por exemplo, e aí ele cria uma caixa de texto onde a gente consegue escrever. Só apagar aqui. Pronto. A gente consegue inserir outras informações, como botões, formas, imagens. A gente consegue colocar imagens dentro do nosso painel também.
E, bom, diversas outras coisas vocês conseguem aí ao longo do tempo também dando uma olhadinha nelas, que é bem intuitivo mesmo, ele já vem dizendo o que ela faz. Além disso, a gente tem aqui essa seção de campos. Então, para cada tabela que a gente importe, vai criar aqui uma linhazinha com o nome dessa tabela. E caso você clique, vai mostrar todas as colunas que a gente tem, né? Então, na verdade, vocês perceberem a mesma coluna que a gente tem aqui. Tá vendo? Não muda. Então, se eu tenho 10 tabelas, vão ter 10 linhas aqui com o nome delas. E caso a gente clique em uma delas, a gente vai ver todas as informações embaixo delas, né? A gente tem aqui a seção de visualizações. Basicamente, aqui onde a gente cria todas as nossas ferramentas que a gente tem dentro do Power BI. Então, se eu quero criar, por exemplo, um gráfico de barras, eu posso clicar aqui, ele já cria o gráfico de barras, e aí bastaria eu selecionar uma informação e jogar aqui para dentro dele, que a gente vai fazer mais para frente. Caso eu queira criar, por exemplo, um filtro, né? A gente pode criar aqui uma segmentação de filtro, segmentação de dados. Caso queira criar uma tabela ou uma matriz, por exemplo, basta a gente realmente clicar que ele vai adicionando ali as informações, tá vendo? É super simples mesmo como que a gente faz essa visualização daqui. E caso eu queira editar a informação que está aqui, né? Aqui embaixo a gente tem cada uma das informações que a gente precisa. Então, nesse caso daqui da matriz, a gente tem as informações que são da linha. Então, para cada informação que a gente arrastar para cá, né? A gente vai adicionar as linhas, ou a gente vai adicionar colunas, ou a gente vai só colocar os valores dele mesmo, sem criar uma linha ou uma coluna. A gente consegue editar, então, como eu falei, né? Ele é super flexível, então a gente consegue editar aqui informações gerais sobre ele, tipo tamanho. A gente consegue mudar o estilo dele, né? Então, no caso aqui, não dá para editar porque não tem nada. Mas a gente consegue mudar o estilo dele. Ah, não, eu quero que a coluna, né? O nome da coluna seja um determinado estilo. Ah, eu quero outra fonte, eu quero outro tamanho de fonte. Você consegue fazer diversas coisas aqui, colocar tela de fundo, uma imagem, se você quiser. Realmente é bem flexível. E por último, aqui nessa nossa página inicial, a gente tem a seção de filtros aqui, né? Então, para cada informação que a gente importa dentro do nosso gráfico, né? Quando eu seleciono, a gente consegue filtrar, deixar já pré-setado nesse filtro nesse nosso gráfico. Então, não, eu importei aqui, por exemplo, num gráfico aqui, como a gente vai ver mais para frente. O eixo X, né? Que são as datas, e o eixo Y são valores, por exemplo. Mas eu não quero as datas de 2018. Eu quero 2019, 2020, 2021. Você vem aqui no nosso filtro e você coloca, não. Você clica, não quero 2018, quero 2019, 2021. Pronto, o gráfico já vai estar só mostrando essas informações. É realmente bem intuitivo, vocês vão ver quando a gente realmente começar a brincar aqui com esse nosso painel, né? Mas sim, essa é a visão geral dessa nossa página daqui. Isso daqui a gente chama, na verdade, da visão principal, né, do nosso Power BI. Então, a gente aqui tem o nosso editor de consultas, onde a gente consegue editar as nossas informações, a parte de relacionamentos e a parte de visualização dos dados, como a gente já tinha comentado. Mas depois a gente vai entrar também na parte da Power Query, que ela é um pouquinho diferente do que a gente tem aqui, e vale a pena também dar umas dicas ali para vocês. Mas, cara, é super simples mesmo. Sei lá, a gente levou aqui, 5 minutos, a gente passou por todas as funcionalidades que a gente tinha aqui dentro do Power BI de forma bem direta mesmo. E é mais ou menos isso que a gente fala aqui, né? Então, a faixa de opções, como a gente falou, visualizações, os campos que a gente tem, as páginas. Bom, não tem muita novidade aqui não, né? E aí vocês podem estar se perguntando, beleza, Lucas falou pra caramba, o Lucas não para de falar, estou cansado de ouvir a voz dele, mas o porquê que eu quero usar o Power BI? Ele falou que é bom, ele falou que é simples, mas o que isso me traz de benefício, né? Cara, basicamente o Power BI é uma ferramenta que você consegue, como a gente falou, integrar diversas fontes diferentes. Então, por exemplo, se você está mexendo no Excel, você só consegue mexer com as informações que estão naquele Excel. Se você está mexendo com Access, por exemplo, você só consegue utilizar as informações que estão naquele seu Access. No seu Power BI, você não importa um Excel, você importa um banco de dados, uma informação, uma planilha. Então, eu consigo, por exemplo, pegar dados de diferentes fontes e juntar todos eles na mesma visualização. Eu posso pegar um arquivo Excel, eu posso importar um banco de dados SQL, e, ao mesmo tempo, eu posso trazer lá uma base que eu tenho num sheet lá do Google, lá da web. Eu importo esses 3 diferentes fontes e eu vou conseguir tratar eles da mesma maneira, fazendo gráficos iguais, botando nos mesmos gráficos, fazendo relacionamento entre eles, mesmo que eles estejam em fontes diferentes. Isso daqui é, assim, para quem já usou realmente isso com diferentes fontes, vocês vão ver que isso daqui é muito, muito, muito útil. Além de que ele facilita também bastante a forma que a gente consegue lidar com tudo isso, né? Então, até dar um exemplo para vocês, o Excel ele tem um limite de linhas, né? Então, a gente consegue trabalhar no máximo com aquele limite pré-determinado pelo Excel, mas mesmo assim, tipo, eu não sei vocês, mas utilizar uma quantidade de linhas muito grande no Excel é muito complicado, porque tudo demora muito, trava, se o computador não é bom, tudo. já era, cara, trava tudo, exatamente. Não vale a pena.
eu já mexi aqui no Power BI com uma base que tinha 36 milhões de linhas. E não travava, entendeu? Então, tipo, o Power BI ele é muito prático para isso. Como que eu importei isso? Eu importei por meio de SQL. Eu tinha um banco de dados na nuvem lá, que a gente utilizava no projeto, e eu importei dentro do Power BI e fiquei mexendo aqui nele. Então, era completamente simples de eu fazer as edições ali. Cara, se eu quisesse no Power BI pegar uma base de 1 milhão de linhas e simplesmente mudar a cor de alguma coisa ali, meu Deus do céu, demora muito, trava tudo, já dá aquela tela azul, o computador reinicia. No Power BI, não. Super direto, segundos ali, eu botava, não, quero mudar isso aqui. Mudei, pronto. Super simples. Por que essa velocidade é mais rápida no Power BI? Cara, porque ele não fica fazendo tantos cálculos ao mesmo tempo que o Excel faz. Então, por exemplo, toda vez que você quer fazer alguma coisa no seu Excel, ele sempre faz diversos cálculos atrás dele para que ele consiga fazer aquelas informações. Então, imagina que você tem essa 1 milhão de linhas. Se eu quero modificar, por exemplo, alguma coisa em uma dessas linhas, ele vai fazer os cálculos em torno daquelas 1 milhão que você tinha. Entendeu? Entendi. Já no Power BI, não. Ele faz direto naquilo dali, porque você está lidando realmente como banco de dados. Né? O banco de dados ele não precisa que você identifique todas as suas 36 milhões de linhas. Ele identifica, por exemplo, aquilo que você está visualizando. Podem ser 1.000, podem ser 5, podem ser 36. Então, por isso que ele tem essa flexibilidade, além, claro, né, de otimizações no software. Né? O Excel ele não foi feito, assim, podemos até colocar bem entre aspas assim, tá? Para você fazer visualizações de informações muito pesadas, né? Ele foi feito ali para um uso mais cotidiano. Já o Power BI não, foi feito para business, para empresas mesmo, para você fazer aquilo dali pesado mesmo, mão na massa. Então ele também tem várias otimizações dentro dele aí, mais na parte de código mesmo, desenvolvimento dele. Boa. Outra coisa também que a gente pode fazer com o Power BI é importar zip, disponibilização de indicadores com visualização super interativa para filtrar, realçar o que a gente está mostrando, visualizar em diferentes períodos. Então, por exemplo, eu tenho no mesmo gráfico, numa mesma página, eu posso ter um gráfico que está mostrando os anos 2018, no outro gráfico tem está mostrando os anos 2019, e no terceiro gráfico você está mostrando só o mês de janeiro de cada ano, entendeu? Então, você consegue pegar períodos diferentes para cada coisa da sua página, sem que isso tenha uma complicação muito grande. É super simples, é clicar num botão, ele já escolhe o filtro. E é o que a gente falou, né? Da disponibilização de relatórios na web, mobile, isso é muito prático, né? Então, gente, por esses 5 principais pontos aqui que a gente tem, é que o Power BI ele é tão utilizado no mercado, né? Podem parecer coisas super simples, mas na prática isso faz muita diferença, e é por isso que o Power BI a cada dia está virando um requisito e não uma oportunidade, né? Ele diz, não, seria bom se tivesse. Não, agora já está quase como você tem que ter para você conseguir, sabe? Acho que esses principais pontos aqui são os que mais refletem essas grandes funcionalidades dele, né? E como é que funciona basicamente uma rotina com o Power BI? Você falasse para mim, Lucas, tá bom, você falou aí para que serve o Power BI, mas existe alguma rotinazinha, né? Alguma receita de bolo para eu seguir, para eu sempre lembrar do que eu preciso fazer? Existe. Consiste basicamente nesses 4 passos. Primeira coisa que a gente faz sempre é importar os dados. Então, você nunca vai mexer no Power BI sem dados, né? Não faz nem sentido você estar visualizando o quê no final das contas, né? E é de praxe, assim, é uma coisa que, se vocês forem mexer no Power BI, eu aconselho muito vocês colocarem isso na veia de vocês, é sempre importar as bases e editar os dados. Mesmo que pareça que está tudo certo com aquela importação, clica no botãozinho de editar dados antes da gente simplesmente confirmar, para validar mesmo se está tudo certinho. Então, o Power BI ele é relativamente inteligente. Então, quando a gente importa uma base, ele já tenta identificar qual é a melhor forma do tipo daquela coluna. Então, ele vê, por exemplo, uma coluna que parece uma data, ele já coloca para ser data. Ele vê uma coluna que só tem número, ele já coloca para ser número. Se for inteiro, ele já coloca inteiro. Se ele vê alguma vírgula, ele já coloca decimal. Então, ele tenta fazer isso, mas nem sempre ele faz aquilo que a gente mais quer, né? Então, já teve vezes, por exemplo, de eu querer tratar aqueles números como texto e não como número. Por exemplo, quando que isso acontece? Quando a gente está lidando com o CPF. Quando a gente importa uma base, né, uma coluna, que é o CPF da pessoa, ele vai trazer como número. Agora, lidar o CPF como número é muito ruim, porque a gente não trata ele como número, a gente trata ele como texto. No final das contas, a gente quer comparar, a gente quer fazer as coisas como se ele fosse uma string, né? Como é o termo utilizado na computação, né? Ele não é um número que a gente utiliza. A gente não quer saber, por exemplo, se o CPF do Lucas é maior que o CPF do Caio. Eu não quero somar o CPF do Lucas com... Eu não quero fazer isso, entendeu? Eu quero visualizar e comparar o que está escrito. E por isso que muitas vezes é extremamente importante a gente primeiro editar os dados, porque quando a gente importa CPF, o Power BI fala, opa, estou vendo uma coluna, estou vendo só números e não tem vírgula. Perfeito, isso aqui é um número inteiro. Mas não é, eu queria texto. Então eu entro lá e modifico para texto para ficar certinho, né?
Então, a gente importa os dados, edita os dados, cria as colunas que a gente precisa, as medidas que a gente vai falar sobre isso também, cria as relações entre as bases. Por que eu estou falando desse relação entre as bases, né? Lembra que eu falei que a gente pode pegar várias bases diferentes, várias tabelas diferentes? Como é que o Power BI ele vai entender, por exemplo, que no meu gráfico de barras que eu tenho, a informação do eixo X de uma tabela vai conseguir se relacionar com a informação do eixo Y de uma outra tabela? O Power BI não sabe, a gente tem que falar para ele, olha, Power BI, toda vez que eu filtrar aqui a data da tabela A, eu quero que ele também filtre pela mesma data na tabela B. Ele precisa entender isso para que a gente consiga criar as nossas relações, as nossas visualizações, como a gente vai ver também. Então, é muito de praxe. Depois que você editou os dados, já vai logo para criar as relações entre elas. Muitas vezes isso daqui se mistura, tá? Eu primeiro crio relação e depois edito, ou primeiro edito e depois crio. Isso daqui fica muito a cargo da pessoa mesmo que está desenvolvendo ali a nossa visualização. E por último, aí depois de tudo isso, a gente realmente cria as visualizações. A gente vai lá, cria os gráficos, coloca os gráficos onde a gente quer que ele esteja. Então, essa é mais ou menos uma receitinha de bolo, é super simples. Vocês vão ver depois que isso daqui fica na veia de vocês já... Vocês nem pensam mais, importou, já editou, já é muito automático tudo isso. Mas essa é mais ou menos essa visão geral assim, de como que a gente cria um relatório. Até aqui, gente, vocês têm alguma pergunta? Tá muito rápido, tá muito devagar? Vocês querem que volte a algum ponto? Pode seguir? Como é que tá aí? Eu tenho uma pergunta, mas não sei se é muito... Não sei se é para outro tópico. Você consegue importar, por exemplo, um código já pronto do SQL para o Excel, mas de forma automática, não de ficar copiando do SQL para o Power BI? Cara, consegue sim. Você precisa fazer um vínculo entre o seu Power BI, né, e o seu banco de dados, por exemplo, no SQL que você está falando. E vamos supor, você tem aquele mesmo exemplo que eu dei, você tem 36 milhões de linhas na sua base de dados lá, no seu banco de dados. Você não quer importar as 36, você quer utilizar ali uma query para você importar as informações que você queira. Você tem lá uma edição de query onde você coloca esse teu código em SQL ali, né, esse fio que você está fazendo, e ele só traz essas informações ali, sem que você tenha que trazer todo o banco de uma vez, né? Ele vai realmente fazer a sua query e trazer só as informações. Ah, perfeito. E aonde fica essa aba para botar esse código? Boa, vou mostrar também, mas basicamente... já posso mostrar aqui rapidinho? É dentro do Power Query, né? Quando a gente, ou aqui dentro da nossa obtenção de dados, a gente consegue, quando a gente vai trazendo para o SQL Server ou não, tem uma opçãozinha que eu posso mostrar aqui, que é importar direto ou editar por uma query, alguma coisa assim. Direct Query, né? Exatamente, Direct Query, perfeito. Ah, entendi. Aí vai aparecer uma caixinha em branco, você digita ali qual é a sua query e ele vai aplicar essa query no seu banco e trazer essas informações resultantes. Perfeito. Obrigado. Nada, imagina, pô. Mas, gente, vamos lá. Então, caso, novamente, tenha alguma dúvida, por favor, me interrompam aí, façam todas as perguntas que vocês quiserem aí para a gente conseguir realmente entender como é que funciona essa ferramenta aqui muito útil. Então, vamos começar a seguir aquela nossa receitinha de bolo. Qual é a primeira coisa que a gente tinha? Importar os dados. Como é que eu importo os dados? Clicando em obter dados. É super simples mesmo. Então, a gente clica aqui em obter dados, ele vai abrir algumas informações aqui para a gente conseguir importar isso. Mas, Lucas, você falou que são várias fontes. Poxa, só estou vendo aí algumas, sei lá, umas 10 que estão aqui. Mas se a gente clicar em mais aqui, aí o bagulho fica louco, porque ele vai abrir aqui para a gente muitas opções de como a gente faz essa importação. Então, quando eu digo muitas, realmente são muitas opções que a gente tem. Então, a gente consegue importar de várias coisas que eu nem conheço, nem sei o que são. Como a gente estava falando, né? Tem como a gente importar pelo Excel, texto CSV, utilizando o Access, o Oracle, aqui tem várias opções para a gente fazer mesmo. Mas as principais, que normalmente são as mais utilizadas, são essas que estão aqui, sendo essas a principal, o Excel. Então, por isso que já tem até um botãozinho próprio aqui para o Excel para a gente fazer isso. Além, claro, do SQL, que também é muito utilizável nessas situações. Não, mas Lucas, eu não quero importar uma base pronta, eu quero montar aqui uma base só para eu utilizar como exemplo para mim. Porque, sei lá, eu queria ter uma base onde eu só tenho uma coluna que vai de 1 a 10. Tudo bem, você pode clicar em inserir dados, e aí ao invés de você importar uma base pronta, você vai criar ela, né? Você pode colocar o nome dela, você pode adicionar aqui as informações que você quer, e aí quando você clicar em carregar, ele vai trazer as informações para cá para dentro, né? Mas vamos importar aqui um Excel só para vocês verem como é que funciona. Eu vou utilizar como exemplo aqui uma base que a gente até vai utilizar na próxima vez que a gente conversar também, mas cliquei nele, cliquei em carregar, e aí o que ele vai fazer?
Dentro daquele nosso arquivo Excel, ele tem várias abas lá dentro, né? Então é muito comum dentro de um arquivo Excel você ter várias abas. Eu quero importar todas? Não sei. Então vamos ver. Eu quero importar essa? A gente clica, ele me mostra aqui, tá vendo? O que tem nessa tabela. Então cada uma que eu for clicando, ele vai me mostrando o que tem nela para eu saber se eu quero ou não. Nesse caso, eu quero importar todas. Aí eu clico aqui para importar todas. Ah, não quero projetos. Tudo bem. Desmarca, vai importar só as outras. Mas no nosso caso, importa todas. Aí a gente pode vir aqui e clicar em carregar. Porém, se vocês lembrarem daquele nosso passo a passo que eu tinha falado antes, é muito importante a gente sempre primeiro fazer a edição dos nossos dados aqui, ó, nesse transformar dados. Então, se a gente clicar aqui nesse transformar dados, a gente vai lá para editar esses nossos dados. Então, cliquei aqui. E o que ele vai fazer agora? Ele vai abrir o que é chamado de Power Query. A Power Query, na verdade, a gente vai falar um pouco mais específico sobre ela, só queria mostrar como que a gente importava os dados. Ela é onde a gente faz as edições utilizando a linguagem M. Então, aqui atrás, no nosso painel, principalmente aqui, é onde a gente utiliza a linguagem DAX, onde a gente cria ali as fórmulas por meio da linguagem DAX. E aqui é onde a gente utiliza a linguagem M, tanto que ela é um pouquinho até estranha, né? Vocês podem ver aqui que ela tem algumas outras informações e tal. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Power Query daqui a pouquinho mesmo. Só queria mesmo mostrar para vocês como é que importava os dados. Aí vamos supor que eu já editei tudo que eu preciso, tá? A gente vai mostrar como edita, mas já fiz tudo que eu precisava. Só vir aqui, clicar em fechar e aplicar, e aí ele vai pegar todas aquelas nossas informações que a gente tinha ali na nossa Power Query, todas as edições que a gente tinha, e vai importar aqui para dentro do nosso editor de dados, né, para dentro dessa nossa visualização. Vocês podem ver que aqui do lado agora já surgiu vários nomes aqui. Então, lembrem que a gente tinha 5 abas, eu importei 5, ele está trazendo aqui todas essas 5. Só para carregar um pouquinho, que hoje o computador está sofrido aqui. Mas a gente consegue ver, tá vendo? Eu quero saber quais são as colunas dela. Eu consigo ver aqui. Se a gente vier aqui, como a gente tinha falado antes, né, nos nossos dados, tá vendo? Eu estou com uma análise de consultores, ele está mostrando tudo que está vindo aqui, ó. Ah, não, mas eu quero ver outra. Basta eu clicar, ele me leva lá para outra. A gente consegue fazer diversas coisas nessas nossas informações. Depois eu vou até mostrar para vocês o porquê que isso aqui está tudo branco, que é bem importante. E por último, né, como eu falei aqui, nessa parte de relacionamentos, ele já trouxe aqui para a gente todas as 5 tabelas para eu criar o relacionamento entre elas. Mas, no momento, esse não é o objetivo, só queria mostrar para vocês como que importava. Se vocês quiserem, por exemplo, fazer que nem tinha perguntado, que não foi o Caio, né? A gente pode clicar ali no SQL, aí eu informo qual é o servidor ou o banco de dados, caso eu queira importar tudo, ou eu venho aqui em Direct Query para ele importar também as informações direto daquele nosso sem trazer para cá para dentro. E aqui em opções avançadas, tá vendo? Eu consigo botar uma query que eu queira, por exemplo. Entendeu? Não, eu quero importar só as colunas 1, 2, 3. Eu posso vir aqui e botar essas instruções no avançado, tá vendo? Eu tinha falado para você que era no Direct Query, né? Mas na verdade Direct Query é para você trazer as informações direto do seu banco sem passar pelo seu Power BI, você já vai mostrar direto na sua visualização. O importar não, o importar você trata ele dentro do seu Power BI, essa é a diferença entre eles. É aqui nas opções avançadas. Entendi. Aí, até caso você esteja mexendo com isso, cara, esse tempo de limite é muito bom, tá? Você pode, por exemplo, pedir para ele fazer uma query, mas que ele vai levar no máximo 5 minutos fazendo a query. Então, se passar dos 5, ele cancela. Porque muitas vezes trava e tal, né? Dependendo da query que você está fazendo, se for muito complexa. Então, você pode limitar também. É bem útil. Obrigado. Nada? Vou testar isso aqui agora. Boa sorte aí, mano. Qualquer coisa vai falando. Valeu. Mas, beleza. Então, a gente importou os nossos dados. Até mostrei um pouquinho além de importar os dados, né? Mostrar lá na Power Query. Mas a gente consegue, como eu falei, importar Excel, importar várias coisas. Só um ponto de atenção caso a gente importe o arquivo CSV, tá? Quando a gente importa o arquivo CSV, não sei se vocês sabem, mas na verdade o CSV ele possui diferentes formas, né, entre aspas, assim, que ele é armazenado. Então, ele pode ser armazenado em diversos, vou manter mais palavras, formas que ele está sendo ali. Então, a gente pode, por exemplo, utilizar esse modelo que é europeu, tem outro modelo que é americano e tal, mas normalmente, pelo menos comigo, os que mais eram utilizados era o modelo UTF-8, que é o chamado lá. Normalmente esse é o padrão. Mas só para caso você esteja utilizando um CSV que esteja armazenado de uma forma diferente, vocês saibam que é possível a gente modificar a forma que ele entende, né? E o que é isso, Lucas, que você falou? Basicamente, se você salvar, por exemplo, um arquivo que é no formato UTF-8, como eu tinha comentado, e você estiver importando ele como europeu ocidental, ele vai trazer, cara, os acentos tudo zoado, se é cedilha, ele vai trazer com ponto de interrogação, aí o tio, ele vai colocar um quadrado, ele vai trazer informações todas aleatórias assim, porque ele não entende aquelas informações.
Aí, caso a gente importe no TF8, ele já volta a entender tudo como deveria mesmo. Mas é só para dar esse exemplo mesmo do quanto que é flexível a gente importar os dados, né? Além disso, a gente consegue também colocar, né, nesse caso CSV, que é o mais útil, tá? Por exemplo, quando você tem uma base muito grande Excel, normalmente você não salva ela como XLSX, né? Você coloca ela como CSV, porque é bem menos espaçoso, muito, muito menor o tamanho do arquivo, né? Então, você coloca o delimitador, você consegue escolher, por exemplo, não, eu quero que você identifique os meus dados a partir das 200 primeiras linhas, a partir das 1000 primeiras linhas, a partir da primeira linha, né? Basicamente, eu não quero que você identifique os meus dados, para fazer aquilo que a gente comentou, né? De fazer se é texto, se é número, se é data, essas informações. A gente consegue também escolher aqui como que a gente quer que ele entenda isso. Mas aqui a gente já viu, né? Já falei para vocês ali de carregar, editar ou cancelar, né? No caso, o editar agora está como transformar dados, né? Ali dependendo da versão que você esteja. E reforçando, gente, excelente boa prática. Sempre façam a edição dos dados antes da gente simplesmente carregar. E aí sim, agora entra na edição dos dados, que a gente também já vai voltar para o Power BI para a gente voltar a falar, mas como eu falei para vocês, o Power BI ele possui duas linguagens, né? A gente possui a linguagem DAX e a linguagem M. Aonde e por que que isso acontece? Aonde que eu consigo utilizar cada uma delas? Basicamente, a linguagem M a gente utiliza dentro da Power Query. E o que que é Power Query, Lucas? É isso daqui, é esse transformar dados. Então, se eu clicar aqui em transformar dados, a gente vai voltar para aquela telinha que a gente estava antes, que vocês já tinham visto também quando a gente importou, que é essa daqui. E essa é a linguagem M, como eu falei para vocês, né? Ela é menos intuitiva, podemos até falar que ela parece mais programação mesmo, né? Ela já possui questão de chaves, de como que você precisa colocar as informações, porque senão ele não entende o texto que você está colocando. Além disso, né, você consegue fazer ali a edição baseada em passos. Então, até voltando aqui na nossa Power Query, o que é isso baseado em passos, Lucas? A gente importou os dados aqui, não importou aqui, né? A gente tinha visto, ele já trouxe direto aqui para a gente quando a gente clicou em transformar dados. Mas percebam que, tá vendo o nome? Ele já trouxe como texto. E as competências, que era uma nota, ele já trouxe como número. Aquilo que eu falei, que ele identifica isso sozinho, né? Mas, poxa, eu acho que ele fez errado, eu queria mudar isso. O que a gente pode fazer? A gente consegue ver exatamente cada passo que foi feito, cada edição que a gente fez dentro dessa nossa Power Query. Onde? Aqui, em etapas aplicadas. Então, eu consigo navegar por cada uma das edições que a gente fez. Eu consigo clicar aqui em fonte e ele vai me trazer, por exemplo, da onde eu importei. Lembra que eu importei um arquivo Excel? Então, aqui na fonte ele está falando, ó, eu importei um Excel desse caminho daqui com algumas outras informações que ele traz, que na verdade também nem eu sei direito o que é, mas eu sei que esse daqui é o caminho que ele está trazendo essas informações. Depois a gente expandiu a nossa navegação, quer dizer, a gente, né, ele fez isso sozinho. Então percebam que aqui, ó, ele não tinha nada aqui com nada, na verdade. Aí, quando ele expande a navegação, ele já traz as coisas mais certinhas. Mas, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna... Mas esse não é o nome das nossas colunas, está aqui embaixo na primeira linha. Sozinho ele entendeu isso e promoveu a cabeçalho. E aí ele falou, colocou nome, cargo e tal. Mas, poxa, lembra que essas competências técnicas estavam como número e aqui está como um formato geral? O nome também está como formato geral e estava como texto? Pois é, ele fez um último passo chamado tipo alterado. E ele alterou todos os tipos, tá vendo? Então a gente consegue navegar por isso daqui. E o porquê que isso é muito importante? Cara, já aconteceu. Se eu falar para vocês que 99% das vezes que eu mexi com o Power BI, eu tive que utilizar as etapas aplicadas, eu posso estar até abaixando o número, porque senão foram todas as vezes. Porque muitas vezes a gente faz alguma coisa aqui nessa nossa Power Query e dá errado. E aí, quando dá errado, ele simplesmente dá um erro e fala, tá errado. E aí, como é que você vai saber o que tá errado? Né? Nem ele sabe direito, ele só falou, não consigo fazer isso. A gente volta nas etapas anteriores para ver. Então, vamos supor que a gente tentou alterar um tipo e não conseguimos. A gente não sabe o que foi aqui. A gente vai lá. Fonte, está dando certo? Poxa, tá bom. Navegação, também está dando certo. Cabeçalho, não, ele promoveu. Pô, tipo alterado, deu erro. Então, você sabe que aqui tinha dado algum erro que você precisa alterar para resolver essa situação. Por isso que é muito, muito importante essas etapas daqui de aplicação. Além disso, a gente consegue navegar entre as tabelas também, assim como outra aqui do lado, né? A gente consegue modificar o nome da tabela dando 2 cliques. E a gente tem diversas outras coisas que a gente pode fazer aqui em cima, como, por exemplo, inserir novos dados, que nem eu comentei. A gente consegue remover alguma coluna, como a gente também já tinha visto lá na outra situação. A gente consegue, por exemplo, mesclar, se a gente vier aqui em transformar, eu posso pegar 2 tabelas que eu tenho e mesclar, por exemplo, adicionando uma nova coluna, ou então realmente mesclando elas, né, quando a gente está conseguindo pegar 2 tabelas diferentes para juntar no mundo, a gente consegue mesclar as informações. Para quem já conhece um pouco mais de linguagem SQL, por exemplo, é como se você estivesse dando um inner join ou um left join. Você consegue escolher tudo isso aqui também dentro dessas nossas edições.
E antes da gente voltar, eu só queria falar sobre mais uma coisa que, assim, gente, 100%, por favor, prestem muita atenção nesse ponto, é fundamental. Eu já perdi horas do meu dia quando eu não sabia que isso funcionava, naquela primeira semana que eu estava falando com vocês, que é essa configuração de dados, né? O que é essa configuração da fonte de dados? Cara, basicamente, o que ela faz? Ela te fala da onde ela está trazendo aquela informação. Se vocês forem ver, aqui dentro, onde está a nossa base? Está nesse caminho daqui, tá vendo? Users, visagens, documentos, frente de relacionamentos, 2020.2 Power BI. E se eu pegar isso daqui e mover, por exemplo, para outro lugar, por exemplo, para cá de fora? Já tem aqui, mas vamos supor que eu tivesse movido ele para cá. Como é que o Power BI vai saber que eu movi ele para cá? O Power BI não sabe, na verdade. Então ele vai dar um erro e vai falar, olha, não consegui atualizar essas novas informações daqui que você está pedindo para atualizar. Eu não sei aonde ela está. Gente, eu não estou brincando, eu fiquei 4 horas tentando entender o que estava acontecendo sozinho, né? Bom, na primeira semana de estágio, né, e tal. Até que eu fui pesquisar na internet, a internet é a nossa amiga aqui no nosso Power BI, assim como no Excel, assim como no PowerPoint, que se você clicar aqui em configuração de fonte de dados, ele vai abrir para você exatamente de onde ele está trazendo aquela base. Então ele está me falando aqui, olha, eu estou trazendo todas essas informações daqui, eu estou trazendo desse caminho daqui. Ah, não, mas agora não está mais nesse caminho, eu mudei. Tudo bem, você clica em alterar fonte, já estou com ele selecionado, você clica em alterar fonte, e aí eu falo, não está mais aqui. Agora a minha base de dados, ela está aqui, ó, por exemplo. E aí agora ele vai entender. Ah, não, tudo bem, aquilo que estava lá no outro lugar, agora está aqui. Problema resolvido. Você pode mexer a base para onde você quiser, que ele vai conseguir saber isso desde que você informe ele nessa informação daqui. Isso é fundamental. Opa, pode falar. Posso fazer uma pergunta? Então, À aí nesse caso eu atualize a base de dados, ou seja, vamos supor que eu tenho uma empresa e semanalmente eu vou atualizando a base de dados. É só eu atualizar, se eu não mover a pasta dela, o endereço dela, o Power BI vai atualizando também os dados? Exatamente, vai sim, é só você clicar aqui, ó, atualizar visualização. Eu estou aqui no Power Query, clico em atualizar visualização. Eu vou até fazer aqui, não vai acontecer nada, né? Porque a nossa já está tudo certinho. Mas ele vai carregar aqui para você, vai trazer as novas informações. Então, aqui, por exemplo, a gente tem 29 linhas. Se eu adicionar novas linhas lá, clicando em atualizar, ele vai trazer as novas linhas que eu coloquei. Zero problemas. Entendi. O que pode acontecer? Nada, imagina, cara, tranquilo. E o que pode acontecer com isso que você falou, por exemplo? Eu editei as novas informações e lá na nova coluna, lá na nova tabela, eu removi essa coluna nome. O que vai acontecer quando eu atualizar? Vai dar erro? Por que vai dar erro? Porque aqui dentro do Power BI, ó, se você for ver, ele está importando aqueles dados, na navegação ele está trazendo todas as informações e depois ele está promovendo cabeçalhos e alterando o tipo. Se você for ver, aqui, ó, nome para tipo texto. Se eu tentar importar uma nova tabela, mesmo que esteja no mesmo caminho, tá bom? Sem essa coluna nome, o Power BI vai falar o seguinte, opa, promover aqui os cabeçalhos, vou mover o tipo da coluna nome para texto. Cadê a coluna nome? Que não tem. Aí ele dá erro. Por isso que é importante ou a gente manter a mesma estrutura, ou caso a gente importe desse erro, basta vir aqui e apagar essa informação daqui. Problema resolvido. Ele já não vai mais tentar mudar a informação nome para texto. Isso aqui funciona para todas as outras coisas que a gente fizer, tá? Por exemplo, eu agora estou adicionando uma nova coluna que não existia antes. Basta a gente ir lá e retirar o nome dela daqui também, né? Essa partezinha aqui nessa parte da linguagem aqui de cima, que o problema já é resolvido também. Então, só fiquem bem atentos quando a gente fizer as edições da nossa base que está trazendo as informações para dentro do Power BI, para a gente tentar fazer isso, tá? Não adicionar novas colunas não tem problema, tá tudo certo adicionar novas colunas, mas remover colunas sempre dá uma dor de cabeça ali um pouquinho chata. Às vezes é necessário, então basta a gente fazer a tratativa aqui dentro desse nosso Power Query. Beleza? Mas boa. Vamos voltar aqui. Então, aquilo dali é a nossa Power Query, que nem eu falei para vocês. Deixa eu só dar o fechar e aplicar aqui enquanto isso. E a gente tem o nosso editor de dados, como eu falei, que é a nossa outra visualização, que é essa visualização que a gente tem aqui dentro do nosso Power BI normal, sem ser na nossa Power Query. Ele já usa a linguagem DAX, e por isso que a gente tem algumas fórmulas específicas, eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre elas também daqui a pouquinho. A gente consegue fazer relacionamento entre diversas tabelas, como a gente já tinha visto, criar novas colunas e medidas, utilizando a linguagem DAX. Mas, Lucas, tá, depois eu entro sobre as colunas e medidas. Vamos avançar aqui só para não perder o fio da meada, né? Como eu falei para vocês, como é que a gente vai no Power Query? Indo lá na edição de dados, a gente consegue clicar lá para a gente alterar os dados que a gente tinha, né? Nosso editor de consultas, cuidando do Power Query, fazendo diversas coisas, como a gente já falou, passar aqui bem rapidinho. Então, você consegue salvar e aplicar as informações, como eu falei, né? Mudar a localização de alguma base, remover colunas, o merge, né? Que eu falei, que a gente consegue, por exemplo, com a linguagem SQL, né? Como se a gente estivesse fazendo um join, e você consegue escolher se é um inner join, um left join,
Você consegue fazer aí várias coisas aí com ele. Adicionar novas linhas nessa sua tabela, ao invés de você juntar duas, né? Eu trago alguma coisa para ela, uma linha, duas linhas, todas as tabelas, a gente consegue alterar os tipos clicando na setinha, mudando o tipo dela, caso a gente ache que o Power BI trouxe uma coisa que a gente não queria, e as etapas aqui, como a gente já falou sobre tudo isso, passando bem rapidinho. E no editor de consultas, como eu já mostrei para vocês, vai aparecer nossa tabela, já consegue editar tudo. Eu estou tentando mostrar para vocês mais utilizando o próprio Power BI do que pelo PPT, tá? Então, por isso que isso daqui eu estou passando mais rápido, porque a gente já falou sobre isso, né? Mas sobre os relacionamentos, eu queria parar um pouquinho para falar com vocês como é que a gente funciona esses relacionamentos, né? Vocês podem ver que a gente tem, nesse exemplo daqui, tem 3 tabelas. E aí, por exemplo, eu quero relacionar, que ele está mostrando aqui, o ID do meu produto com o ID do produto que eu vendi. Então, a gente tinha uma lista de produtos e a gente tem todos os produtos que a gente vendeu. Eu clico no ID do produto e arrasto para cá. Então, pense comigo. Se eu tenho uma lista de produtos, eu não vou repetir esse meu produto, né? Provavelmente vai ter uma linha para cada produto. E se eu estou vendo aqui todas as minhas vendas, eu provavelmente estou repetindo o meu produto que eu vendi, né? Você não vende o produto só uma vez, né? Você vai vender o hambúrguer e aí você só vendeu o hambúrguer uma vez, né? Assim, não, hoje acabou, só tinha um produto para vender dele, né? Não, você repete várias vezes. Então, quando você fizer esse relacionamento, ele vai estar te falando isso, ó. Eu liguei ID em produto ID. Eu tenho um ID na minha tabela produtos para muitos IDs na minha tabela vendas. E é isso. Isso aqui que seleciona esse 1 para asterisco, que é 1 para N, né? E o que é esse 1 para N, N para N, Lucas? O porquê que isso me é importante? Para quem já fez a matéria que a gente comentou, isso daqui é mais simples de entender, né? Mas, basicamente, imagine que você tem uma relação de N para N. O que é N para N? Eu tenho vários IDs para vários produtos daqui. E aí eu vou lá e eu escolho um ID daqui. Eu escolho, sei lá, o ID número 1. Como é que o Power BI vai saber se é para ele trazer o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 dessa outra tabela, dado que aqui eu tenho muitos e aqui eu também tenho muitos? Ele simplesmente não sabe. Então a relação de N para N é muito chata. Pensa numa sala que você tem vários Lucas. Eu vou usar o meu exemplo com o meu nome, né? Mas aí vira o professor e fala, Lucas, sempre vai surgir a pergunta, qual Lucas? Claro, eu não falei qual era o Lucas, como é que os alunos vão saber quem é o Lucas que o professor quer? Isso que é esse relacionamento. Então é muito importante a gente sempre ter uma relação ou de 1 para N ou de 1 para 1. O de 1 para 1 assim, ótimo. Se você conseguir fazer relações de 1 para 1, perfeito, não vai gerar problema nenhum. O de 1 para N, de vez em quando você pode precisar fazer alguma coisinha ali, mas o de N para N, por favor, não usem relacionamento de N para N. Caso tenha, vocês criem uma tabela intermediária aonde a gente vai vincular, por exemplo, nossa tabela de produtos com essa tabela do meio, e essa tabela do meio com a minha tabela vendas, fazendo, por exemplo, um N para 1 e 1 para N. Isso é fundamental para que a gente consiga utilizar as fórmulas DAX, tá bom? Inclusive, a gente vai passar por uma que é lookup value, que é basicamente um PROC-V, e se você tiver uma relação de N para N, vai dar problema, a lookup value não consegue funcionar, ela não sabe quem ela está buscando. É o exemplo do professor, eu falo Lucas, o Power BI não sabe qual é o Lucas. Claro, eu tenho vários, então isso é bastante importante, tá bom? Mas beleza. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certinho até aí? Vocês querem falar alguma coisa aí? Vocês querem dar uma sugestão aí? A gente vai agora entrar nessa parte 2, que é mostrando um pouquinho das fórmulas, realmente ali alguns pontos dos relatórios, mas queria ouvir um pouquinho de vocês também. Uma relação de N para N seria como se fosse o caso de uma tabela de vendas com o ID do produto, que tem várias vezes esse ID, e uma, por exemplo, de estoque por loja, que vai ter em várias lojas o mesmo ID, seria N para N. Perfeito, se eu fizesse exatamente. Uma relação de uma para outra. Seria N para N. E aí, nesse caso, eu teria que separar. E aí, como é que você faria nesse caso? Isso. Eu botaria uma tabela produtos intermediário. Isso. Que fosse de N para 1. Isso. E aí ligaria as 3. Perfeito. Aí você pegaria a sua tabela estoques, ID do produto do estoque, ligaria em ID do produto, ID do produto você ligaria em ID do produto da venda. E aí você consegue resolver esse problema. Vai ficar N para 1 para N. Isso é muito bom, cara, para quando você vai fazer os filtros, tá? Porque ao invés, por exemplo, se eu falo para você, eu quero filtrar o produto A. O produto A vai ser muito genérico. Eu quero filtrar o produto lápis. Qual das duas eu vou usar? A minha de vendas ou a minha de estoque? Não sei, porque tem muitas informações ali. Aí você usa a intermediária. Que aí o problema é resolvido. Ele já vai filtrar nas duas. Exatamente. Entendi. Show. Boa, perfeito.
Então, bom, vamos lá. Falar um pouquinho sobre as fórmulas DAX, sobre essa linguagem DAX, que ela é bastante importante. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre essa linguagem é a diferença entre colunas e medidas. O que são essas diferenças? Basicamente, o objetivo da sua medida é fazer um cálculo de algum total, de algum subtotal, alguma coisa que você vai ter um número como resultado, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho uma tabela que tem 1000 linhas. E aí eu quero saber, eu tenho 1000 produtos. Eu quero saber, e eu vendi todos eles, né? Eu quero saber o quanto de lucro que eu tive, né? O quanto que eu consegui recuperar de dinheiro. Então eu crio uma medida e eu vou fazer, sei lá, um soma da coluna lá de receita. Daí eu vou ter um resultado só final. Eu tenho 1000 linhas, mas eu só tenho um resultado, que é a soma de todas essas 1000 linhas. Para isso serve a medida. Ela vai te trazer um único resultado, ela não vai trazer linha por linha, ela vai trazer um único resultado. E o que é a sua coluna calculada? É o inverso. A coluna calculada, ela vai trazer para você o resultado de linha por linha. Então, normalmente, na sua coluna calculada, você não quer fazer, por exemplo, a contagem de todas as informações daquela sua coluna. Você pode querer, por exemplo, fazer a contagem da sua linha. Então, vamos supor que você tem lá, e aí você tem loja 1, loja 2, loja 3, loja 4, assim, cada linha é uma loja diferente, e cada coluna é um produto vendido ali, o quanto que você conseguiu daquele produto específico. Então, beleza. Eu quero saber quanto que a loja 1 ela teve de receita, quanto que a loja 2 teve de receita. Ao invés de eu criar uma medida que vai trazer o somatório de todas as lojas, tudo junto, eu crio uma coluna. E aí vai ter uma nova coluna lá no cantão direito que a gente vai ver. Por exemplo, a gente pode chamar de resultado da loja, onde eu crio uma fórmula que é somar todos os recebimentos aqui que eu tive. E aí, para cada linha, eu vou ter um valor diferente. Para a loja 1, eu vou ter um somatório. Para a loja 2, eu vou ter outro somatório. Para isso que é tão... por isso que é diferente a gente utilizar medidas e colunas, né? E é muito importante a gente saber quando utilizar cada uma, porque se eu preciso saber o valor para cada linha, eu não crio medida, porque senão não dá certo. Agora, se eu quero saber o nosso volume resultado final, né, nosso total ali de informação, eu não crio coluna, eu crio medida, porque senão também pode acabar gerando algum problema quando você for fazer ali as informações que você quer. Então, essa é uma visão geral sobre medidas e colunas. E um ponto bem legal sobre o Power BI é que ele já traz diversas informações automaticamente, tá? Quando a gente cria ali, por exemplo, uma tabela, a gente não precisa, por exemplo, botar na nossa tabela o valor que a gente está vendo lá. Por exemplo, eu quero saber o resultado dela. Eu já posso trazer, por exemplo, todo o somatório. Eu já posso trazer, por exemplo, a média, o desvio padrão daqueles meus dados, sem que a gente crie nenhuma fórmula. Basta ir lá nos nossos dados, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a gente fala, eu quero visualizar aqui o desvio padrão. Então, ao invés dele mostrar o número que você está vendo, ele vai trazer o desvio padrão daqueles seus dados, entendeu? Então, você não precisa criar fórmula nenhuma para isso, ele já faz sozinho. Então, às vezes, é importante a gente saber para não ter trabalho desnecessário, né? Então, vamos lá. Vou entrar aqui para fazer algumas contas aqui, para mostrar para vocês um pouco sobre algumas funções que a gente tem. Eu vou mostrar as principais, tá? Pelo menos as que normalmente a gente mais usa. Mas quais são elas, né? Primeiro, a gente tem que saber, a gente quer fazer uma medida ou a gente quer fazer uma coluna. Para esse nosso exemplo aqui, tanto faz, gente. Só quero mostrar para vocês como é que funciona cada uma das fórmulas, dessas principais, mas vocês precisam saber isso na hora, né? Eu vou criar aqui só para efeito de exemplo uma nova medida. A gente nem vai concluir ela não, só quero mostrar para vocês como é que funciona mesmo essa coisa aqui da fórmula. Então perceba, eu criei uma medida, ele chama ela de medida, claramente é um nome ruim. Então vamos supor que eu quero contar aqui quantos consultores eu tenho nessa minha tabela. Tá vendo? Eu tenho vários nomes aqui, todos eles são consultores. Eu quero contar quantos eu tenho. Para isso, existe uma fórmula chamada count. Então, a gente vai chamar aqui... Primeiro, a gente coloca o nome dessa nossa informação. Então, a gente pode colocar count de consultores. Beleza. Igual. Então, beleza. Agora, o nome da minha medida vai ser essa, ou se a gente vai fazer o nome da minha coluna. E qual é a fórmula que eu vou usar? Existe simplesmente uma fórmula count. Percebam que conforme eu fui escrevendo, ele já vai trazendo algumas coisas aqui que existem de fórmulas, e são várias. Então, no caso aqui, eu vou mostrar para vocês a count, que é super simples. Abro parênteses, ele fala, o que você quer contar? E ele te traz todas as colunas aqui, que ele tem nesse nosso Power BI que a gente importou. O que eu quero? Eu não quero contar quantos consultores eu tenho. Qual é a minha tabela? Eu estou nessa aqui, análise consultores. Então, análise consultores. O que eu quero contar? O nome, né? Eu quero contar quantas pessoas tem. Eu posso contar aqui, análise consultores, nome. Posso fechar parênteses e dar um Enter. Como eu criei uma medida, ela não aparece aqui para mim, tá vendo? Ela só aparece aqui, como a medida é o resultado total lá. Para vocês verem se daqui dá certo, eu vou
só criar aqui um cartão. Nossa, só criar um cartão. E aí eu vou importar aqui dentro, eu vou selecionar isso aqui que a gente fez e vou arrastar aqui para dentro. Ele me trouxe exatamente 29 count consultores. São 29 mesmo? Vamos ver. 29. Tem 29 linhas aqui, né? Aqui embaixo ele te mostra 29 linhas. Ele me trouxe todas essas informações. Mas, Lucas, cara, você está contando todos os consultores. Eu não quero todos os consultores. Eu quero todos os consultores, por exemplo, que sejam da área de TI. Não quero todos, eu só quero aqueles da área de TI. Então, tudo bem. Existe aqui uma fórmula que se chama CountX, esse AX no final, aonde agora a gente vai botar aqui o que ele pede. Está vendo? Ó, uma tabela, qual é a tabela que eu estou pegando e qual é a expressão. Qual é a tabela que eu estou pegando? Análise consultores. Então, eu coloco aqui, estou pegando análise consultores, vírgula, diferente do Excel, que é ponto e vírgula, né, que a gente usa simplesmente a vírgula. E aí agora ele me pede qual é a expressão. Qual é a expressão que eu quero? Eu quero trazer todas as informações de análise de consultores, aonde a minha área, então a análise de consultores, a área, é igual ao quê? A TI. E aí eu coloco, tá tudo, tá assim mesmo. A TI. Fecho parênteses, percebam que eu coloquei aqui essas aspas, né, porque é uma string, né, então é um texto que eu estou procurando. E aí agora eu dou o Enter aqui. Então, beleza. Eu mantive no mesmo informação, tá? Como é que eu sei que isso aconteceu? Se eu voltar aqui para ver, se eu trouxer aqui a nossa análise de consultores, poxa, está me trazendo 29. Bom, depois dá para a gente fazer essa mudança também, mas basicamente ele vai trazer essas informações aqui que são da área de TI. Então, ele vai me trazer essas informações aqui que seriam, por exemplo, 5 linhas. Ele me traria 5 valores ali. Mas é mais ou menos assim que funciona essa forma do count. Similar a isso, a gente tem, por exemplo, o soma. Eu quero somar, por exemplo, alguma informação. Então, a gente pode botar aqui, só mudar esse nome daqui, tá como teste, para facilitar. Eu quero trazer a soma dos meus valores, sei lá, de alguma coluna que eu queira. Existe uma forma chamada sum, onde que ele pede o nome da coluna que eu vou somar. E aí você escolhe qual é a coluna que você quer. Ah, não, Lucas, mas eu quero somar só com alguma coisa em específico, né? Alguma restrição, alguma expressão que eu queira usar. Então, tudo bem. Você acrescenta um X no final que ele vira esse SumX. E aí, agora ele vira aqui já de novo, tá vendo? Ele pede qual é a tabela, qual é a expressão que eu vou somar. Então, não sei se vocês já repararam, mas está virando agora aqui um certo padrão, né? Se eu quero fazer uma análise simples, eu coloco o que eu quero, count, ou então eu coloco o sum. Mas se eu quero fazer alguma expressão restritiva, que tem alguma restrição, eu coloco um X no final, ou aqui no count, né? É porque o count, no caso, ele tem essa outra que é o count A, né? Então, essa daqui ele conta todos os números de uma coluna, e o count A ele conta todos os valores de uma coluna. Tem uma diferença aqui, né? Porque se tiver uma linha em branco, o count vai contar, né? Vai trazer essa linha em branco, o count A não vai, ele vai pular essa linha em branco, para ele não vai trazer. Então, basta a gente acrescentar esse X no final que a gente vai fazer isso com a restrição. São duas formas aí bastante utilizadas. Ele vai dar um erro aqui agora. Claro, porque eu não botei nenhuma informação. Outra informação bem legal que eu tinha falado com vocês, o lookup value, né? O lookup value, o que ele vai trazer? Ele é muito similar a um proc-v. Então, vamos ver o que ele precisa. Ele precisa de um result column name, um search column name, um search value. E algum resultado alternativo, caso ele não ache, né? Então, o que é cada uma delas? O result column name é exatamente a informação que eu quero trazer de volta. Então, sei lá, eu quero trazer para essa minha análise de consultores aqui, não sei, na verdade, mas sei lá, a gente pode escolher qualquer informação que a gente queira trazer aqui para dentro dela. Então, eu quero trazer qual é o projeto, por exemplo. Quero saber vou trazer para cá para dentro qual é o projeto. Então, você poderia, por exemplo, pegar aqui para trazer para dentro qual é o projeto. O que eu estou procurando? Eu estou procurando, por exemplo, exatamente o nome da pessoa que está naquele projeto. Então, eu posso vir aqui e dentro da minha tabela projetos, está vendo? Ó, dentro da minha tabela projetos que a gente está procurando, o que eu estou procurando aqui? No caso, eu vou botar a área, porque é a informação em comum que a gente tem. Então, eu estou procurando a minha coluna área. E qual é a informação que eu estou procurando na minha coluna área? Eu estou procurando, claro, qual é a minha área daqui, né? Então, a gente pode colocar aqui do nosso análise consultores. Tá com acento. Eu odeio coisa com acento. Ele nunca traz o que a gente espera, porque o Power BI não entende acento, né? Mas aí eu trago para pesquisar exatamente quais são esses valores aqui dessa minha coluna áreas. Então, por exemplo, eu vou saber todas as áreas, todos os meus projetos que eu tenho em cada uma dessas minhas áreas. E o porquê que eu tinha falado com vocês, que aquela relação lá, ela é muito importante, né?
esse nosso relacionamento aqui de 1 para 1. Imagina comigo, a gente tem duas tabelas que eu estou pegando um valor da outra. Eu falo assim, olha, da minha tabela A, eu quero trazer lá da minha tabela B o nome desse meu ID. Por exemplo, eu tenho uma tabela de alunos e ID do aluno, eu quero trazer o nome desse meu aluno daqui. E aí eu falo, beleza, então eu tenho o ID 123. Vou lá na minha tabela nome do aluno. Procuro ID 123, qual é o nome desse meu aluno? Se eu só tiver um único ID, ele vai saber exatamente. Por exemplo, vai trazer o nome Lucas Lourenço. Agora, imagina comigo que eu tenho mais de um ID. Eu tenho 2 IDs 123 que trazem alunos diferentes. Eu falo para o Power BI, traz o aluno referente ao código 123. O Power BI vai lá na nossa tabela de alunos e vai procurar. Cadê o código 123? Achei. Está nessa linha daqui. Mas espera aí, eu também achei esse mesmo código aqui embaixo. Qual dos 2 alunos eu tenho que levar para essa minha função? O Lucas Lourenço ou o Caio? O Power BI não sabe. Então ele dá erro. Fala, olha, não foi possível trazer informação porque eu tenho mais de uma ocorrência desse seu código que você pediu aqui. Então, por isso que essa informação aqui da tabela intermediária que a gente comentou é muito importante. Nesse caso do estoque, se eu tentar trazer para você qual é o código daquele meu produto vendido, da minha tabela de estoque para a minha tabela lá de vendas, ele não vai saber. Eu tenho vários códigos iguais. Mas se eu tentar levar a partir da minha tabela intermediária, que só tem um único código, aí ele consegue. Então, por isso que é bem importante essa relação de 1 para 1, N para N, principalmente para o lookup velho, né? Que é a gente trazer as informações de uma tabela para a nossa tabela específica que a gente queira. Mas o que a gente tem? Deixa eu ver. A gente tem a clássica, né? Assim, no Excel, eu imagino que a gente usa o tempo inteiro, né? Se vocês usam o Excel, vocês também devem usar isso bastante, que é a nossa clássica C, né? Então, é o if aqui. Então, se você coloca if, o que ele vai te pedir? Sua lógica de teste, um resultado se for verdadeiro, um resultado se for falso. Simplesmente isso. É bem igual ao C lá da nossa função. A gente tem também o filter, onde a gente pode filtrar alguma informação que a gente queira. Então, a gente escolhe qual é a tabela que eu quero filtrar. Então, sei lá, eu quero filtrar análise de consultores. E qual é a expressão que eu quero filtrar? Eu quero filtrar de acordo com só quem tem nota de liderança 7, maior do que 7. Aí você consegue colocar aqui exatamente o que você está filtrando. Mas filtrar por si só não é exatamente lá tão útil, né? Você consegue fazer o mesmo filtro clicando aqui na setinha e escolhendo maior do que 7. Existe uma outra fórmula que é o calculate. Então, ela vai fazer o que o nome exatamente fala. Ela vai calcular alguma coisa. E, basicamente, a gente tem que falar para ela qual é a expressão que eu tenho. Então, o que eu estou calculando. Então, eu posso estar calculando a soma desses meus 2 valores, a média entre esses meus 3. Eu posso estar calculando quantos nomes eu tenho aqui. E eu posso colocar um filtro simples, que é esse filtrar 1 aqui, né? Mas esse filtro simples, ele é simples até demais. Ele não ajuda a gente a fazer alguns filtros mais avançados, como, por exemplo, utilizando fórmulas de se for isso, filtro aquilo, se for aquele outro, filtro aquela outra situação. E quem faz isso? A função filter. Então, normalmente, essa função calculate, ela é usada também utilizando a função filtro como nessa segunda informação. Então, sei lá, eu vou calcular aqui um count de nomes que eu tenho aqui, beleza. Mas eu vou utilizar a função filter para fazer alguma coisa. Então, a partir daqui, agora eu consigo filtrar, por exemplo, eu vou estar somando, contando quantos consultores eu tenho, utilizando como filtro essa minha questão da área aqui, por exemplo. Então, eu vou estar somando com a área, tá vendo? Ele não entende o acento. Mas ele vai estar somando com relação à área de processo. Eu vou pegar todo mundo que é só da área de processos. Então, para isso que essa função filter é usada. Ela comba muito bem com essa função calculate. Mas, gente, não fiquem nervosos. Eu dei aqui alguns exemplos só para vocês verem que são bastante informações. E eu tenho 100% de certeza que se você não conhecia o Power BI, você não está entendendo nenhuma dessas fórmulas. É muita coisa que a gente tem. Eu mostrei, 6 fórmulas para vocês. São muitas. Lucas, e agora? O que eu faço? Eu preciso fazer alguma coisa. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Cara, usem o Google. O Google, ele é o pai para vocês. Então, se você vir aqui no Google e você pesquisar fórmulas DAX, que eu já até tinha pesquisado antes, até para deixar aqui como exemplo, esse nosso primeiro link aqui do próprio Microsoft, né, sem ser anúncios, claro, você pode clicar nele e ele vai te trazer todas as fórmulas que a gente tem. Todas as fórmulas mesmo. Então, ela é agrupando em várias coisas, tá vendo? Tem funções de data e hora, tem novas funções que eles adicionaram recentemente, tem funções lógicas que vão retornar verdadeiro ou falso, dependendo do que você coloque, como é o nosso caso do if, né? Funções matemáticas e trigonométricas, então tem seno, cosseno, tem várias coisas que a gente consegue fazer. E um ponto bem legal, gente, é que tem funções financeiras também. Então, tudo que vocês estão aprendendo hoje aqui nessa matéria, né, de economia da engenharia, vocês conseguem
conseguem também fazer por dentro do Power BI. Na verdade, eu não sei se tudo, tá? Para falar a verdade, eu nunca utilizei essas funções financeiras de verdade assim, mas ele tem várias coisas que a gente consegue fazer. E como é que funciona ela? Aqui nessa seção que a gente está, ele está te trazendo qual é a função que você tem que digitar lá no código, né, lá na fórmula DAX, e o que ela te fala. Então, se eu digitar, por exemplo, esse ACCRINT, ele vai retornar os juros acumulados de um título que paga juros periódicos. Se eu trazer esse AmorLink aqui, por exemplo, ele vai retornar a depreciação para cada período contábil. Cara, tem várias fórmulas aqui que você consegue utilizar, inclusive valor futuro, até uma coisa que a gente aprende bastante na matéria, né? O professor ele fala bastante sobre valor futuro, valor presente, né? Então ele também consegue fazer esses cálculos aqui dentro, né? É muito interessante. Tá vendo aqui, ó, valor presente, né? O present value. Então, vocês conseguem fazer essas análises que vocês também fazem no Excel por dentro do próprio Power BI de forma direta e muito mais visual do que a gente teria no próprio Excel. Então, depois aconselho vocês a darem uma navegada por aqui. Mas, Lucas, eu só estou vendo a função ali, eu não entendi lá direito. Eu quero saber, por exemplo, como que eu faço como que eu conto os dados, né? A gente já fez a fórmula count, né? Mas como que eu conto os dados no Power BI? Então, você coloca aqui, ó, contar informações DAX. Até de ter errado. Quando você coloca isso, contar informações, percebam, ele já trouxe aqui, ó, função count DAX, dentro do próprio Microsoft. E aqui ele vai te falar qual é a sintaxe. Então, ele vai te falar o que você precisa escolher, o que o Power BI espera que você traga, né, de retorno de parâmetros. Você consegue copiar ela também, colar lá direto. Ele vai te falar o que é cada um desses parâmetros. Então, por exemplo, aqui, ele só pede a coluna. Ele fala, qual é o termo? Coluna. Qual é a definição? A coluna que contém os valores a serem contados. Ele te fala qual é o valor retornado. Alguns comentários. Então, olha, para essa função, ele só vai fazer se tiver isso, isso, isso. Eu vou até usar aqui como exemplo o lookup value, que ele é um exemplo muito bom, que ele tem várias coisas que a gente traz. Só botei lookup value, cliquei aqui no primeiro link, ele me trouxe a sintaxe, ó, tá vendo? Já é uma coisa mais complexa, tem várias informações, vários parâmetros, valor retornado e alguns comentários. Um desses comentários, inclusive, é isso, de que muitas vezes você precisa usar uma função chamada related, uma função utilizada como user relationship, que é uma outra coisa que vocês também podem utilizar, que é muito utilizado. E ele vai trazer alguns comentários sobre isso, um exemplo de utilização. Dependendo desse exemplo, né, dependendo aqui do que você está pesquisando, ele vai trazer um exemplo prático com tabelas ou não, se for uma coisa mais direta, mas ele possui aqui todas essas informações aqui bem destrinchadas para vocês. Então, utilize o Google assim a rodo, tá? O máximo que vocês puderem, utilizem o Google, que ele tem bastante informação, inclusive vários vídeos, tá? Aqui, ó. Já trouxe aqui vários vídeos para utilizar isso. Alguém tem alguma pergunta sobre isso que a gente falou até agora aqui? Tá tranquilo? Beleza. Vou seguindo então. Caso alguém queira, caso alguém escreva aí no chat, alguém lê para mim também, por favor, aí, que a gente vai seguindo adiante. Isso aqui também já foi o que eu falei da fórmula DAX, a gente tem que pesquisar lá. E aí vem aqui realmente numa parte mais prática, numa parte mais de criação de relatórios, né? O que é isso? Como eu falei para vocês, o Power BI ele tem muitas mesmo formas de você visualizar um dado. Como é que, Lucas, eu sei qual é a melhor forma para eu utilizar, qual é o melhor gráfico, a melhor informação, ferramenta, melhor dizendo, que eu preciso utilizar no meu gráfico? Depende muito do seu objetivo, depende da pessoa que está visualizando. Então, Lucas, eu quero colocar no meu painel uma ferramenta, né? Eu quero visualizar no meu painel muitos dados, muitos dados, e eu não ligo se está bonito, se está feio, se está um impacto legal, eu não ligo, eu só quero ter muitos dados. Beleza, então até mesmo seguindo esse gráficozinho aqui, né, ó, low impact, para dados ricos, né, muitos dados, você tem aqui, ó, você pode utilizar uma tabela, você pode utilizar uma lista, você pode utilizar, por exemplo, alguns reportes que a gente tem. Ah, não, Lucas, eu ligo para beleza. Se não tá bonito, eu fico ali tiltado, fico ali nervoso. Tudo bem, então, ó, eu posso ter poucas informações, mas um impacto visual muito bom, né? Então, você pode ter fotos, diagramas, aqui até mesmo um gráfico de pizza, né? Já com um pouquinho mais de informações, ilustrações conceituais, né? dentro do nosso painel, apenas para deixar mais bonitinho. Mas, Lucas, e se eu quero tudo? Eu quero que seja bonito, eu quero que seja rico em datas, assim, o que eu faço? Então, normalmente, você vai utilizar os gráficos comuns que a gente tem, né? Então, a gente vai utilizar, por exemplo, os gráficos de barra, os gráficos de pizza, combinado com alguma imagem, combinado com alguma legenda, alguma tabela. Então, basicamente, a gente pegar essas informações daqui e combinar com essas daqui de baixo também. E aí, assim, a gente vai se adaptando. Mas, lamentavelmente, não é só isso. Se fosse assim, seria até relativamente fácil. Não, pô, quero fazer tal coisa, pega ali e vida que segue. Não é.
para a gente conseguir escolher qual é a melhor coisa que a gente vai colocar, qual é a melhor ferramenta que a gente vai utilizar no nosso painel, a gente segue uma certa lógica. Primeiro, eu tenho que saber qual é a mensagem que eu estou passando. Quais são os dados que eu estou usando? Como eu falei para vocês, se eu estou utilizando, por exemplo, eu quero ver a evolução ao longo do tempo de alguma coisa. Você não vai utilizar um gráfico de pizza. O gráfico de pizza vai te mostrar só o acumulado. Você vai utilizar talvez um gráfico de barra, um gráfico de linha. Ah, não, Lucas. Eu quero ver aqui, por exemplo, a dispersão dos meus dados. Eu quero ver como é que eles estão aqui se comportando ao longo do tempo. Aí você já vai utilizar um gráfico de dispersão, né? Então você tem que saber qual é a mensagem que você quer passar com aquele seu dado. Além disso, você quer saber como ele vai estar sendo comparado. É ao longo do tempo? É de acordo com cada item? É um aglomerado geralzão? Então você também precisa saber essa informação e aí sim você escolhe qual é o seu gráfico. Então eu já dei aqui alguns exemplos, né? O gráfico de pizza, caso você queira ver um aglomerado, um gráfico de dispersão, caso você queira ver a dispersão dos dados, né? Normalmente esse gráfico de dispersão, até, bom, quando vocês forem, ou se vocês estão fazendo estatística aplicada 1, estatística aplicada 2, né? É muito útil para a gente conseguir identificar ali questão de até mesmo correlação, de regressão linear, né? A gente consegue utilizar esses gráficos muito bons. Tem gráficos, por exemplo, até de aproximação para normal, então ele consegue plotar no seu gráfico ali as suas informações seguindo a lógica da nossa distribuição normal, né, que a gente tem. Então a gente consegue ver, não, está se aproximando, está meio estranho, está deslocado para a esquerda, para a direita, qual é a média. Todas essas análises que a gente faz em estatística, a gente também consegue fazer utilizando fórmulas que a gente viu lá no nosso DAX, lá do site da Microsoft também. Então, tem sempre que fazer essa análise, né? O que eu quero passar, o que vai estar sendo analisado. E um último ponto que não está aqui, e aí, gente, é mais assim por fora mesmo, é só passando uma experiência minha, levem muito em conta o que a pessoa, quem é a pessoa que está vendo, tá? Eu lembro que lá nesse meu primeiro painel que eu fiz, eu não tinha, né, muita experiência e tal, e aí eu montei um gráfico, cara, o gráfico estava lindo, assim, né, assim, o painel estava lindo, tinha gráfico de pizza, tinha gráfico de rosca, eu adoro o gráfico de pizza e de rosca, eu acho eles muito bonitinhos, muito compactos, e aí eu fui apresentar para o cara lá, logo no meu primeiro mês mesmo de projeto lá, e aí o cara falou, não gostei, faz outro. Eu fiquei, poxa, sacanagem, por quê? Tá mostrando exatamente o que precisava, assim, eu fiquei bem triste e real. E aí depois eu fui descobrir que o cara simplesmente não gostava de visualizar as coisas em gráfico de pizza e gráfico de rosca. Ele preferia gráfico de barras. Tudo bem. Aí eu fui lá, modifiquei para gráfico de barras, eu não mudei nada. Eu só cliquei aqui, ó, por exemplo. Deixa eu voltar aqui no nosso painel. Tá vendo isso aqui que é é um cartão, né? Ele está mostrando só um número. Se eu clicar em alguma outra forma, ele vai modificar, por exemplo, agora para virar um gráfico de barras, ou um gráfico de pizza, um gráfico de rosca. Eu, basicamente, meu painel estava pronto, eu fui lá e fiz isso daqui. Isso daqui é gráfico de rosca, mudei para gráfico de barra. Ah, isso daqui era um gráfico que está mostrando uma evolução no tempo, mudei para gráfico de linha. Apresentei de novo para o cara com as mesmas coisas, ele super adorou, super elogiou. Então, entender quem também vai receber essa mensagem é extremamente importante para a gente montar um gráfico que seja adequado para ela também, tá? Aí, novamente, não está nem escrito aqui, é mais por fora mesmo, só para passar uma experiência que eu tive. Então, como eu falei, né, a gente tem várias coisas. A gente quer mostrar uma composição, colunas empilhadas, barras, pizza, rosca, área, até mesmo meco, né, que basicamente é você pegar um retângulo, né, e ele vai colocando proporcionalmente a quantidade de informações que a gente tem, ele vai distribuindo ali. Se você quer ver, por exemplo, uma tendência, né, um gráfico com linha secundária para a gente ver aqui a linha passando, ou só uma de linha. Uma distribuição, né? A gente tem um gráfico de bolhas, gráfico de dispersão, tem várias coisas que a gente consegue ver por vários gráficos ali. Não vou passar sobre cada um deles, são muitos gráficos, depois dá para a gente pesquisar também no Google, como eu falei. E aí aqui tem mais alguns exemplos, né? O cartão, o velocímetro, o mapa. O mapa é muito legal, cara. Quando a gente coloca aqui o mapa, deixa eu até mostrar para vocês aqui. O mapa é esse daqui, tá vendo? Quando a gente coloca esse mapa daqui, ele pede algumas informações, como localização, legenda, latitude, longitude, né? Você não precisa colocar todas, mas a localização é muito importante. E aí ele literalmente plota aqui no seu gráfico as informações. Então, por exemplo, uma vez eu fiz um gráfico para mostrar qual era a concentração de professores, né? Na época que eu estava falando, era sobre o ensino superior, a concentração de professores por cada estado que tinha, que tem no Brasil. Porque é uma empresa nacional, né? Ela pega vários estados. E aí eu plotei esse gráfico, coloquei aqui a localização, coloquei como informações também sobre ele a quantidade de professores que a gente tinha. Quando eu fiz isso, ele criou aqui bolinhas no seu gráfico que estão mostrando exatamente para você qual é a concentração que você tem de pessoas naquela área. Então, você tinha aqui no Rio de Janeiro uma bola super grande, aí em São Paulo tinha uma bola um pouco menor, aí no Norte, né, já não tinha nenhuma bola, porque não tinha nenhum professor ali no Norte, então a gente consegue ver isso também
E dava para, cara, super visual mesmo, é um mapinha muito bonitinho que aparece, é muito legal, é muito interativo também. Nesse mapa aí, a gente consegue também botar, tipo, rua a rua, ou é só, tipo, uma escala maior? Não, consegue colocar rua a rua também, dependendo da localização que você passa para ele, ele vai entendendo essa informação. Se você passar, por exemplo, o CEP, ele já vai trazendo uma análise de rua. Se você trouxer, por exemplo, o bairro e tal, você consegue fazendo todas essas modificações. Saquei, obrigado. Nada. Aí tem aqui, por exemplo, esse mapa também, né? Esse aqui foi o que eu falei, na verdade, né? Que ele mostra a localização com as bolinhas, né? Então eu passo quais são as informações que eu quero, o tamanho. Cara, tem muita coisa maneira. E você também consegue trazer outras informações que você consegue pesquisar, né? Você não necessariamente tem que usar só isso aqui. Eu quero um gráfico de mapa que seja 3D. Aí você pode pesquisar para fazer o gráfico de mapa 3D também, é super tranquilo. Dá para importar também isso. Como eu falei, né? Estou sempre me adiantando aqui. Você consegue importar essas informações. Então, quando você está mais logado, né? Dentro aqui dessa nossa página inicial, aparece aqui a questão do marketplace. Então, você pode adicionar novas informações pesquisando por categoria e tal. A gente já falou sobre isso. A gente também já passou sobre isso daqui, né? A questão de como você coloca os gráficos, edita eles, o que cada coisa significa. E nos filtros, uma coisa que eu não falei aqui nesses filtros daqui, ó, ele tem três grupos. Os filtros no visual, na página ou em todas as páginas. O que é isso? Eu posso, por exemplo, querer filtrar essa minha tabela aqui para trazer as informações de 2020, mas aqui eu quero que traga as informações de todos os anos. Então, aqui, ó, em visual, se eu trouxer as informações de data, deixa eu pegar aqui uma informação de data. Pode ser esse data de venda. Trazendo o eixo aqui, por exemplo. Data de venda e preço para os valores. Pronto, ele vai mostrar um gráficozinho ali. Eu posso escolher, por exemplo, a minha data de venda. Eu posso escolher o que eu quero. Eu quero selecionar data por data. Eu quero selecionar, por exemplo, maior do que uma determinada informação ou menor que uma determinada informação, né? O N superior, o N inferior. É uma filtragem básica que a gente estava. E se eu colocar aqui nesse visual, eu não filtro nessa informação daqui. Eu só vou fazer o filtro nessa minha tabela. Se eu mudar esse meu filtro daqui, por exemplo, agora, para o filtro na página, ao invés de ser só no visual, todo mundo dessa minha página 6 vai estar sendo filtrado de acordo com o que eu coloquei aqui. E se eu colocar em todas as páginas, ele vai filtrar em todas as páginas, como o próprio nome diz. Então, isso deixa bem flexível para a gente escolher o que vai estar sendo, o que vai estar aparecendo em cada um deles, né? E está falando aqui, eu aplico só no visual, só numa página ou no relatório inteiro. Tem uma outra ferramenta que a gente pode colocar também, que é essa questão aqui da segmentação de dados. Então, por exemplo, se eu criar aqui uma nova ferramenta de segmentação de dados, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Não sei nem se está dando para ver direito, mas cliquei aqui para criar uma nova segmentação de dados, eu vou segmentar, né, eu vou filtrar de acordo com a minha data de venda. Então, eu coloco aqui, aí tá vendo aqui o meu gráfico? Se eu modificar essa minha barrinha aqui, eu vou ter que estar pegando, sei lá, a partir dessa data. Aí ele muda. Eu quero só nesse intervalo daqui. Aí ele muda. Eu posso escolher isso daqui, aí ele realça, tá vendo? Eu consigo fazer todas as informações super interativas na minha informação, na minha ferramenta. E aqui, ó, ele te mostra exatamente o que está sendo filtrado por ele. Ó. Tá vendo aqui? Ó, não sei se dá para ver, não dá para eu dar zoom, né? O Power BI ele impossibilita isso. Mas ele está mostrando, ó, eu estou filtrando de acordo com data de venda. E aí a gente consegue exatamente escolher essas novas informações do que está sendo filtrado ou não. E além disso, a gente também consegue, vindo aqui em formato e editar interações, eu consigo falar, eu quero que seja filtrado ou eu não quero que seja filtrado. Então, eu consigo modificar essa minha informação por conta disso. Aí, por exemplo, se eu aumentar aqui agora, ele não filtra, ele deixa parado. Não, é aqui, ó. Clico nele, aqui. Agora não filtra, tá vendo? Não importa o filtro que eu coloque aqui, ele não está mais filtrando aquele meu gráfico ali de baixo, porque isso aqui não afeta. Agora, se eu desmarcar ele, agora ele afeta. Se eu modificar, ele muda ali também. Então, Cara, eu estou só passando uma visão geral assim sobre essa interatividade, sobre as formas que a gente consegue fazer, filtrando, realçando, ou nenhum dos dois, né? Isso que eu acabei de mostrar para vocês. E, por fim, gente, só para terminar, eu estou passando bem rápido aqui, eu não queria também levar todo esse tempo que a gente levou, mas é muito conceito que eu tinha para passar hoje, na verdade, para vocês. Foi até menos interativo do que normalmente eu gostaria que fosse, mas a gente consegue publicar esse nosso painel, que nem eu falei para vocês, né, na web para que as outras pessoas consigam acessar. Então, quando você tem a sua conta premium, né, você pode clicar em publicar. Então, aqui no caso até aparece esse publicar, mas eu não consigo
publicar esse nosso painel. E aí a gente escolhe para onde eu vou publicar ele, né? Qual vai ser a minha seção onde eu vou publicar. E dentro desse meu painel publicado, eu consigo, por exemplo, botar ele para atualizar automaticamente. Eu consigo botar, por exemplo, para enviar um e-mail com aquelas informações daquele painel toda vez que bater meio-dia do dia atual. Ou toda vez que que o painel atualizar, uma vez eu envio o e-mail. A gente tem todas essas funcionalidades também super dinâmicas assim ao longo do painel. E ao longo da nossa utilização do Power BI como um todo, né? Mas, gente, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu realmente peço até um pouco de desculpas por ter sido muito conceito, tá? Eu entendo que é muita coisa que agora eu estou passando para vocês, mas eu queria que a gente hoje tentasse aprender o máximo possível sobre a ferramenta em si, coisas que a gente pode fazer, para que na próxima vez que a gente for falar, né, se não me engano é quarta-feira, né, professor? Até você me corrigir aí se eu estiver errado. Isso aí. A gente, cara, é isso aí. Botar a mão na massa. Tipo, eu vou abrir com vocês um painel para a gente montar juntos, tá? Vou pegando dicas de vocês do que a gente pode fazer. E até, inclusive, professor, será que esse a gente consegue passar um desafio para eles também? Pô, é uma boa, Lucas. Vamos? Show, vamos sim. Vou montar aqui um desafio bem legal para eles, tentar fazer bem interativo também para eles utilizarem o máximo de ferramentas possível dentro do Power BI aí, para eles começarem a se divertir com essa ferramenta também. É isso aí. Lucas foi incrível lá hoje. Eu tô aprendendo. Que bom. Já tô velho, mas consigo aprender ainda. É muita coisa, é muita coisa. Pô, muito legal, cara. Isso principalmente para quem, assim, não só quem quer seguir carreira ali na consultoria, parte de data science ali, mas vai ser ali uma utilização cada vez mais constante ali desse ferramental, né? Então, bastante. Pô, show de bola. Curti pra caramba. Nada. Espero que o pessoal tenha curtido também. Espero também. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar aí, tá? Eu sei que muitas vezes perguntar assim na hora, não assimilou muita coisa, eu nem realmente não estava muito ligado nas coisas, é muito conteúdo, mesmo muito conceito, que nem eu comentei, mas vocês podem sentir à vontade, tá, gente, para mandar um e-mail nesse meu e-mail aqui da Visage, lucas.lorenco@visage.com. Se vocês tiverem meu número, cara, mandem meu número. Se tiver alguém que tem meu número, pode compartilhar também o WhatsApp. Estou aqui realmente para ajudar, caso vocês tenham alguma dúvida, caso queira alguma sugestão. Poxa, Lucas, queria fazer determinada coisa. Se eu não souber como fazer também, dá para a gente pesquisar por aqui, dá para fazer por ali. Eu posso tentar ajudar vocês da melhor forma possível também. Então, sinta-se à vontade para falar comigo, beleza? Show. Gente... Só complementando que a gente está aí, a gente somos estudantes aí que nem vocês, então a gente está aberto aí para falar com vocês toda hora. Exatamente. Show! E, galera, assim, vamos aproveitar essa oportunidade única ali para, né, sugar o conhecimento ali do Vitor, do Lucas. E se tiverem alguma dúvida, essa aula também está sendo gravada, então vou disponibilizar para vocês ali no Moodle, tá? E para rever, né, às vezes algum conceito. E quarta-feira a gente tem a parte 2 ali. É isso aí, gente. Muito obrigado aí pela participação de todos. Tiveram dúvidas muito boas aí hoje também. Caso vocês tenham alguma sugestão aí, eu vou passar na próxima aula um form também para vocês responderem lá, mas caso vocês tenham alguma sugestão, algum conteúdo que vocês gostariam de ver um pouco mais específico, também podem falar aí. Estamos abertos também para a gente ajudar o melhor possível nisso. Beleza. Gente, muitíssimo obrigado ali pela oportunidade, pela disponibilidade de vocês ali. Foi um prazer enorme. E não vejo a hora de chegar quarta-feira. Boa. Fechou. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade novamente. Pode sempre estar falando com a gente aí. Obrigadão, gente. Um forte abraço para vocês. Ótima semana. Valeu, professor. Tchau, gente. Abraço.